Bom dia! Aula 5 do portal. Bem-vinda, Lorena, bom dia. Ai, eu sempre esqueço de deixar o nome da live, o nome da aula. Chegamos, amores! Olá! Bom dia! Bom dia para quem tá entrando. Vou mandar a live aqui para algumas mães que podem aparecer. Tão importante, né, gente, a gente espalhar, divulgar esse conhecimento. Todas as aulas, todo o material, tudo está sendo preparado assim com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação mesmo. E eu espero de verdade que esteja fazendo sentido, né, que esteja girando algumas chaves aí dentro de vocês e que vocês espalhem também, né, essa sementinha de amor. Bom dia, Lô, que bom que você chegou. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, falar um pouquinho das nossas aulas. Hoje já é a nossa 5ª aula, a última aula do portal, né? Hoje a gente vai encerrar esse evento, encerrar esse processo de transição. Bem-vinda, Cris! A ideia é justamente atravessar esse portal juntas, né? Que vocês saiam desse portal com um nível de consciência maior do que quando vocês chegaram, né? E eu também, né? Quando eu tô aqui trocando com vocês, passando conhecimento, eu tô também me colocando disponível, né? E evoluindo e aprendendo, né? Com todas as mensagens que eu recebo, com os feedbacks de vocês, com todo o aprendizado, né, que está sendo esse processo. E todo lançamento para mim é sempre um grande salto, assim, né? Nesse processo de empreender, nesse processo de compreender a minha missão. Cada vez eu vou me aprofundando mais em mim também, me conhecendo mais, porque para mim é um grande desafio estar aqui, né? Se não fosse esse despertar da maternidade, eu acredito que eu jamais conseguiria vencer tantas barreiras mesmo, assim, para poder estar aqui, para estar online, para estar, né, uma exposição, para estar acreditando no meu potencial, no meu poder criativo, né, e estar criando, e estar fazendo tantas conexões, estudando. É algo que, para mim, dentro do meu processo, da minha criança interna, nunca seria possível. Nunca seria possível eu empreender e criar algo meu. Porque eu até falei algumas aulas, né? Eu nunca me achei criativa, né? Capaz, merecedora.
Então está sendo um desafio, né, quebrar crenças minhas também. E tem, dentro da aula de espiritualidade do curso do Amanhecer, eu até falo que dentro de nós, né, eu trago um pouco mais sobre a teoria e esse sentir, mas dentro de nós existem duas grandes energias. Eu nem comecei o assunto da aula de hoje ainda, mas só pra gente falando um pouco, né, do meu processo para vocês. E essas energias um grande sim, que é o que põe a gente para frente, impulsiona a gente pra gente ir em direção desse nosso Dharma, desse nosso caminho, e um grande não, né, que vão ser essas crenças limitantes que vão sempre colocar motivos e barreiras para a gente não conseguir crescer, evoluir nesse processo, né? Então essas duas energias a gente tem que lidar com elas o tempo todo. E eu até falo, né? Hoje eu até vi um vídeo esses dias que a gente não tem que ficar se comparando com as outras pessoas, a gente tem que se comparar com a gente mesmo. A gente tem que estar o tempo todo observando os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos, né? O momento que a gente está ali julgando o outro, quando a gente está julgando a gente mesmo, esses padrões, né, de automanipulação. Então é esse o grande desafio dessa experiência de ser humano na Terra, né? Bem-vindo, Diego. Pessoal, então se vocês puderem aí compartilhar, hoje a aula vai ser muito, muito, muito intensa. Eu vou trazer muito conteúdo para vocês e é conteúdo prático, né? Qual que é a ideia? Eu quero trazer para vocês conteúdos, ferramentas de como lidar com o filho de vocês, tá? Só que eu tenho uma outra visão um pouco diferente, assim, que eu fui descobrindo a partir da minha relação com a minha filha e que agora, né, eu estou fazendo um curso de formação em atuação consciente e que agora tudo está sendo muito validado, assim, né, do que eu vivi, do que eu pensei, do que eu trago, do que eu compartilho aqui. E o que é isso, né, essa visão que é um pouco diferente, que a gente, né, eu não digo aqui que eu estou dando uma aula de disciplina positiva. Por quê? E honro muito a disciplina positiva, né? E honro muito as ferramentas. Acontece, né, principalmente pela repercussão que a disciplina positiva tomou, né? Pela mudança significativa que ela trouxe na relação com as crianças, nesse novo olhar, pela compilação, né, de tantos estudos, né? De tantos estudos psicólogos, psiquiátricos, enfim. Então ela trouxe muita coisa importante. Oi, Manu, bem-vinda. Então, mas assim, o que eu percebi quando eu comecei a querer aplicar a disciplina positiva com a minha filha ainda, né, um ano e pouco, eu percebi que se eu não estivesse sã, né, bem comigo mesma, calma, paciente, eu não conseguiria aplicar ferramentas. Eu não conseguiria, por exemplo, parar e respirar. Sabe? Bem-vinda, Conexão Sem Punição. Já adorei o nome, né? Hoje a gente vai falar exatamente sobre conexão. Então, assim, é exatamente isso, né? Se a gente não está bem, né? Se eu tô vivendo em dias estressantes, né, criando picos de estresse, né, e ao longo do dia eu vario muito com esses picos, né, de estresse, e eu não estou bem, na hora de ter a relação com a minha filha, né, de criar, de usar ali aquele momento de crise para criar uma oportunidade para ensinar algo para minha filha, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir usar as ferramentas que eu aprendi. Justamente porque, igual a gente viu lá na nossa aula sobre o grito, sobre a raiva e sobre as emoções, porque eu tiro a tampa. Porque eu tiro a tampa do cérebro. E é justamente aqui no córtex cerebral que estão as ferramentas, né? Aqui dentro da nossa, quando a gente estuda, né, toda essa parte lógica, literal, ela vai ficando aqui no córtex. Agora, se eu não trago essas ferramentas para o meu primeiro andar do cérebro, se eu não trago essas ferramentas para um lugar de conexão,
para um lugar das emoções, por isso a gente fala tanto das emoções. Se eu não trago essas ferramentas, esse conhecimento para o corpo, né, para o meu sentir, né, ou seja, se eu não me integro dessas ferramentas, não adianta, na hora eu não vou conseguir aplicar. Nem a ferramenta mais simples, que é a ferramenta de você parar para respirar, né? É uma ferramenta dar um tempo positivo, é uma ferramenta bem simples, teoricamente, mas se você não tem autoconhecimento, autocontrole, né? Bem-vinda Rê, bem-vinda Dani, bem-vinda Vere, acho que é isso. Bem-vindos. Então, se você não tem esse controle, esse autocontrole, você não consegue aplicar nem a ferramenta mais simples que seja, justamente porque a ferramenta está aqui na parte do córtex. Então, eu já entrei aqui no assunto da live, né? É até bom que a gente não enrola muito no início, porque tem muita gente que está assistindo depois gravado, e aí a gente já acelera, mas assim, só dando um resumo, né? Um panorama do que foi essa semana pra gente. A gente começou lá na primeira aula falando sobre o que é esse grande portal, falando sobre o que é a maternidade, né? Todo o processo que existe nessa conexão espiritual do parto e que realmente nos traz... Oi, Thaís, bem-vinda! Que realmente nos traz para um novo lugar, né? Para uma nova mulher, para uma nova vida, né? Um novo olhar. A gente é convidada a ter uma nova percepção, né? E durante o parto, lá na aula 1, eu falei sobre isso. Se você está aqui, não teve acesso à aula 1, algumas aulas passadas, e quer ter acesso, o grupo do WhatsApp, pode entrar lá no link que está no meu perfil ou me perguntar no direct. Porque lá no grupo do WhatsApp, esse final de semana, eu vou colocar todos os vídeos, eu vou colocar todos os mapas mentais de novo e todos os cadernos de prática, para você fazer e aproveitar o final de semana para maratonar. Porque hoje eu vou abrir as vagas para amanhecer e na segunda-feira eu vou fechar as vagas. Então, as vagas vão ficar abertas no sábado, no domingo e na segunda, que é o tempo que você tem para assistir as aulas, né, para poder fazer as práticas, fazer o que você conseguir, o que você der conta e o que fizer sentido para você. Então, eu vou deixar tudo lá no grupo do WhatsApp. Se você não tem acesso, me manda uma mensagem no direct, tá? Ou entra lá no link do meu perfil, que eu te coloco no grupo. Você vai ter acesso a tudo esse final de semana. E o que é esse tudo? Tá? Eu vou dar um panorama aqui, um resumo do que foi essa semana pra gente. Então, a gente começou a semana falando sobre toda essa transformação da maternidade e a importância da gente viver esse luto dessa mulher que foi, né? E trazer, né? E o parto é justamente esse grande ritual, um ritual de luto dessa mulher que fica, né? E de dar boas-vindas para essa mulher que tá chegando. Gente, tô tomando um cacau e tô começando a trocar, né, o café pelo cacau. Oi, Mário, bem-vinda. E oi, Barros, Ticiane, bem-vinda. Então, eu tô tentando trocar o café pelo cacau. E aí eu tô achando uma delícia, assim, cacau é um negócio dos deuses, né, um sabor incrível, só que aí às vezes eu ainda preciso tomar um café, assim, em algum momento do dia, porque vem a dor de cabeça, sabe? Mas esse processo de tomar o cacau, e o cacau também, ele traz muita expansão de consciência, né? Então, tá sendo bem interessante viver, tomar o cacau assim todo dia. E aí eu trouxe aqui pra tomar também, porque tá quentinha e aqui ainda tá frio. Bem-vinda, Mônica. Bem-vindos, pessoal. Então, assim, vamos lá, vamos voltar. Então, a gente começou essa semana falando dessa entrada, desse portal, e entendendo o que é esse portal da maternidade, certo? Na segunda aula, a gente falou sobre as nossas emoções, né? Eu dei ali um panorama sobre as nossas emoções, falei muita questão, né, teórica de compreensão dessas emoções e a importância da gente entender, né? Falei também que o campo do coração ele é 5.000 vezes maior do que o campo do cérebro, o campo eletromagnético, né? A frequência que a gente emite. Então, então as nossas emoções, é tão importante a gente compreender as emoções porque são elas que definem
a nossa vida, né? O que a gente está atraindo para a nossa vida, o que aparece na nossa vida, as pessoas que a gente atrai, tudo isso é determinado pelas nossas emoções. E aí, na terceira aula, a gente falou um pouquinho mais sobre a questão da raiva, a questão do grito, né? E compreendeu o que acontece com o nosso cérebro quando a gente entra nesse processo de raiva, de grito. Que a gente realmente entra naquele lugar de agir sem pensar. Os gatos estão doidinhos aqui, gente, em cima da geladeira. A gente entra naquele lugar de agir sem pensar, que é justamente naquele momento que a gente tá lá com o nosso filho e ele tá lá desafiando todos os seus limites. Você já tá cansada, já tá sem dormir, a louça tá um caos, né? Tá tudo uma bagunça e a criança não quer sair do banho e você tá doida pra que ela saia do banho para que você possa dormir, né? Também descansar. E aí é aquele processo inteiro de botar no banho, de tirar do banho, de tentar colocar roupa, de tentar escovar dente, né? E a criança não colabora, a criança fica lá brincando. Eu vou explicar hoje tudo isso também. Por que a criança não colabora? O que a gente pode fazer em relação a isso? Vou trazer ferramentas, mas antes é muito importante tudo isso que a gente passou. Essa compreensão do que acontece com o seu cérebro. Porque aí você vai entrando no seu limite, no seu limite, no seu limite. E de repente a criança, às vezes, sei lá, quebra um copo. E aí você perde a tampa do córtex cerebral, ou seja, da sua parte lógica. E aí você, a sua amígdala do cérebro, ela é como se ela entrasse uma barreira entre a parte lógica e a parte emocional do cérebro. Ela cria uma barreira, né? Ela ativa ali como se fosse o cérebro reptiliano dizendo perigo, 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 né? Aquele negócio de corre, corre. E aí libera muito cortisol, né? Adrenalina, que é o hormônio do estresse, adrenalina. E quando você libera, é quando você dá aquele caramba, pô, sabe assim? Tipo, eu não aguento mais. E aí você entra nesse processo de grito. A gente entendeu tudo isso na aula 3, né? De uma forma bem profunda. Tô só falando uma revisão aqui. Ontem, gente, a gente começou a falar sobre a importância da gente ser feliz agora, né? Como que a gente lida com essas emoções, com essas situações ao longo do dia, para que a gente traga felicidade para o agora, né? Por que é importante eu me conhecer, eu conhecer as minhas emoções, eu entender do cérebro, do nosso cérebro, eu entender sobre o desenvolvimento infantil, eu entender um pouco sobre neurociência, para que eu seja feliz agora, né? O que é importante, por que eu tenho que buscar a felicidade no momento que eu tô, independente de qual seja, independente dos desafios que eu estou enfrentando, independente se eu tô me separando, se eu tô num emprego ruim, se a minha casa não tá legal, se eu não tô no lugar que eu quero, se eu não tô no lugar do meu sonho. E a importância de ser feliz agora é justamente criar esse sonho, criar essa vida dos sonhos, criar esse ambiente que você deseja, né? E se você já está nesse ambiente, se você já está vivendo a vida dos seus sonhos, que bom e como manter isso, né? Manter a sua vibração alta, manter as vibrações altas, porque é a partir daí que você vai conseguir ser mais amorosa, mais paciente com seu filho, né? E isso é muito claro, assim, né? Se você tem uma semana, um mês que você está preocupado, sei lá, com as contas para pagar, que as contas não fecham, né? O pai não pagou pensão, ou sei lá, né? Quais são os problemas que a gente enfrenta, bati o carro. E aí, quando a gente tá nervoso, é muito fácil, quando a gente tem um mínimo de inteligência emocional e autopercepção das nossas emoções, é muito fácil... Bem-vinda, Ana! Como é que você tá? Linda! É muito fácil a gente perder a cabeça. É muito fácil a gente se desconectar da criança, né? Porque aí essas outras coisas vão te chamando. E aí você tá tão preocupado que às vezes seu filho tá aqui, ó, mãe, me vê, por favor, preciso de amor, preciso de atenção. Mas a gente tá com a cabeça em outro lugar. E essas coisas acontecem na vida, né? Só que aí a gente vai compreendendo que quanto melhor eu estou, que quanto mais em direção à construção de um sonho, de algo que eu quero, quanto mais eu estou nesse movimento, né? E mais eu ensino para o meu filho, porque eu mostro para ele, né, como é estar atrás de um sonho e de correr atrás dos sonhos e a importância que é a mamãe, né, tá lá feliz, com garra, correndo atrás do que ela quer, né, e construindo algo que ela quer.
E aí você já ensina para o teu filho isso, né? Porque a única forma que a gente tem de ensinar é pelo exemplo. Então, então pensa como está a sua vida, a construção dos seus sonhos, da vida dos seus sonhos, da vida que você quer, ou dos seus desejos, dos seus objetivos, e pensa o que é que você está ensinando para o seu filho, né? Qual a felicidade que você quer que ele seja, que ele tenha quando ele cresça? Então, a partir daí, dessa construção dessa mulher autoconsciente, inteligente emocionalmente, né, que consegue compreender quando não está bem. E aí a gente pode falar para nossa criança, sabe? Porque as crianças percebem. Não adianta você estar numa semana horrível que você brigou com o chefe, ou você brigou com teu marido, brigou com o companheiro, brigou com o pai, não tá legal. E você falar pra criança, ai filho, tá tudo bem, mamãe tá tão feliz, nossa, ai, nossa vida tá tão maravilhosa. Não adianta, porque a criança sente, a criança percebe, ela sente a falta do seu olhar, da sua conexão. Porque justamente esse é o grande segredo da colaboração com os nossos filhos, é gerar conexão. Porque a conexão, ela vai além do nosso cérebro aqui frontal, né? Do nosso córtex frontal, da nossa parte lógica. Ela tá lá no nosso sistema límbico, aqui atrás. Então, quando a gente entra em um momento de estresse, se você tem conexão, se você tem essa inteligência emocional, né, a respeito do que está acontecendo ali no seu cérebro, né, que é justamente onde fica, onde a gente ativa essas emoções, você consegue lidar com a criança de uma outra forma. E não existe outro jeito de conseguir conexão senão tendo consciência das próprias emoções, tendo autoconhecimento, né? Sabendo o que você quer, onde você quer chegar, qual o seu sonho, o seu objetivo de vida, que é justamente o que vai te trazer essa felicidade presente, né? A gente falou sobre isso ontem, que é você saber onde você quer chegar, mas você também ser feliz agora, que é diferente de você ser feliz, mas você não sabe o que você quer da sua vida, né? Ou você saber onde você quer chegar, mas você não se sente feliz nunca. Você sempre vai estar buscando. Então, é encontrar esse lugar, né, de saber onde eu quero chegar e estar feliz agora, que vai te deixar uma mãe mais disponível emocionalmente. Só que para saber isso, a gente precisa se conhecer. A gente precisa passar por processos, trazer conhecimento, né? E aí, o que acontece? Eu tava falando, né? Eu começo a falar e eu paro, mas voltando. Quando a gente não tá bem, né? Gente, primeiro assim, fala pra mim, pra vocês que estão ouvindo aí, me contem se faz sentido isso que eu tô falando. Se quando a gente não tá bem, realmente vocês conseguem perceber a falta de disponibilidade que vocês têm com o filho de vocês? Vocês conseguem perceber uma semana que não tá legal, ou um mês que foi mais difícil, que você enfrentou algum problema difícil, né? Que a gente vai enfrentando ao longo da vida, né? Diversas coisas. E vocês conseguem perceber a mudança de vocês com relação ao filho de vocês? O pavio da paciência que vai diminuindo? Me conta aí se vocês conseguem perceber essa mudança, porque eu preciso saber se vocês têm clareza sobre isso, ou se eu preciso falar um pouco mais. Né? Ou então se não é assim com você, me conta aí. Eu preciso muito dessa troca para saber por onde seguir. Se eu já posso avançar no conteúdo. E hoje eu quero passar muitas ferramentas para vocês também, tá? Porque eu acredito sim nas ferramentas. Principalmente depois desse processo, dessas aulas que a gente viveu aqui, eu acredito muito no uso das ferramentas, porque elas são uma alternativa às punições, né? Me contem aí como é que tá chegando para vocês. Se vocês conseguem perceber essa mudança em relação aos filhos, num momento que você não tá bem, que tá preocupada com alguma coisa.
aqui eu consigo perceber assim claramente quando existe alguma preocupação, e principalmente depois, né? Depois que passa, aí você, caramba, realmente, semana passada eu não tava bem, eu não tava legal. Bom, vocês vão me contando aí, tá? Às vezes os comentários dão um delay, demora um pouco pra chegar. Vocês vão me contando aí como é que é pra vocês esse processo aí com o filho, se já ficou claro essa diferença, né? E a influência que tem no seu estado mental, né? Na sua percepção. Parece que eles ficarão impacientes como nós. Exatamente. É isso mesmo. Parece que eles ficam porque eles sentem, né? Aí, e o que acontece? Vão me contando aí que eu vou seguindo aqui um pouco. O que acontece? Eles percebem, né, essa falta do nosso olhar, essa falta da nossa atenção. E aí, eles começam a se comportar de maneiras mais desafiadoras para poder ganhar esse olhar. Porque a criança, ela vai começando a gerar uma crença equivocada, ou seja, não é uma crença real, não é a realidade, mas é aquilo que ela vai acreditando. E aí ela acredita que para ter o seu olhar, para ter o seu amor, né, para ter a sua atenção, como você não está tendo a sua atenção, ela vai se comportar de formas que chamem você para o presente, que chamem você para ter essa atenção, sabe? Sim, parece que as preocupações encurtam o nosso pavio da paciência e os comportamentos da criança ficam mais desafiadores. Exatamente isso. Tá caindo muitas fichas aqui, Thaís. Depois da aula de ontem percebi que hoje trabalho com arte, que é o meu sonho, e recebo quase a mesma coisa que quando trabalhava em CLT, com mais qualidade de vida. É isso, né? Thaís, que bom, que lindo. E é sobre isso, né? Ontem eu falei da importância da gente encontrar soluções criativas para essa grande questão que é a maternidade no trabalho, né? E como que cada mulher dentro do seu meio, do seu ambiente, né, consegue, quando se conecta, quando tem esse processo de autoconhecimento, consegue encontrar soluções, né? Porque a vida, gente, ela é para ser próspera, ela é para ser abundante, ela é para ser vivida na tranquilidade, na leveza. Ela não é para ser, né, e essa é uma crença que às vezes a gente tem, que é para ser conturbado, corrido, porque senão a gente não vai dar conta, e senão a gente não tem dinheiro para nada, e a gente tem que fazer. A gente aprende que a vida é para ser assim, né? E aí, só que quando a gente se conecta, né, com a nossa espiritualidade, e a gente trabalha esse nosso lado também, porque nós somos seres humanos completos, né? Então não adianta a gente querer só trabalhar só o nosso físico, ou só o nosso mental, ou só o nosso emocional. A gente precisa também trabalhar o espiritual, a gente precisa trabalhar tudo. A gente precisa trabalhar todas as nossas áreas, né? Porque senão a gente fica capenga de um lado, e aí a questão da completude, né? Esse encontro de um ser completo, que é quando a gente começa a ter essa vida, né, completa e mais alinhada com o tempo, com o ritmo da natureza, e recebendo abundância e prosperidade, assim como funciona na natureza, a gente só consegue quando a gente trabalha todos esses lados, né? A gente aprendeu desde sempre que a gente só precisa trabalhar o nosso mental, né? Então a gente só aprende questões lógicas, matemática, física, química, não sei o que, né? Ao longo da escola, tudo. Só que a gente tem que entender que a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo emocional. E aí a ideia da educação consciente é você educar também essas crianças para o corpo físico, para o corpo emocional, para o corpo mental, né? E para o corpo espiritual também. É extremamente importante. Então é isso, quando a gente se alinha, a gente consegue encontrar soluções criativas, né? E aí exatamente essa história, né, Thaís? E aí, continuando aqui, ó, que é exatamente isso que a Rê falou. A Rê já é aluna do Amanhecer, então já tem essa percepção. Por quê? Né? De quando a gente não tá bem, né? Então, esse não tá bem, eu dei o exemplo, pode ser uma semana que você não tá bem, mas quando a gente tá vivendo de uma forma no automático, né? A gente entra na rotina no automático e não para se observar. E não para mesmo, né? Quando a gente para pra gente descansar, a gente vai ver um filme, aí
né, sempre aquele, vai ver um filme ou vai ver uma televisão e aí a gente não olha para dentro, né? Tá sempre olhando para fora, que é sempre, né, trazendo informações, ao invés de silenciar. E quando a gente está nesse processo automático, a gente não entende a relação que tem entre nós e os nossos filhos. A gente não entende essa conexão. Essa conexão ela não é entendida aqui pela lógica, pelo córtex. Ela é entendida pelas emoções, pelo sentir, né? Então, e isso traz tanta clareza, gente, assim, e muda completamente a sua atitude com seu filho, né? Porque, por exemplo, a criança aí você tá nervoso, né? Tá num momento passando por um período difícil, um problema na sua vida financeira, amorosa, enfim, profissional, e aí você não tá legal, né? Você chega em casa, você chega desanimado, né? Naquela frequência baixa, das emoções mais baixas. Seu filho percebe porque ele tá conectado com o teu campo, diretamente conectado com o teu campo, principalmente com o da mãe, nesse início, nos primeiros anos de vida, né? Do pai também, né? Mas principalmente com o da mãe nos primeiros anos de vida, seu filho percebe porque o campo dele tá conectado com o seu, e eles são muito mais sensíveis porque eles não desenvolveram ainda o segundo andar do cérebro, igual a gente viu na aula, né, passada. Então eles são mais sensíveis, eles são puro primeiro andar, eles são puro sistema límbico, né, e emoções, e puro hemisfério direito do cérebro, pura emoção. Então eles percebem. Só que eles não conseguem dar nomes, justamente porque eles não têm essa parte literal linguística desenvolvida do córtex cerebral. Eles não conseguem dizer, mamãe, eu quero atenção, eu preciso do seu olhar, eu preciso do seu amor. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer através dos comportamentos dele. Então, ele vai ficar estressado na hora de colocar roupa, ele não vai querer colocar o pijama, ele não vai querer tomar banho, não vai querer sair do banho, ele não vai querer comer direito, ele vai... Sabe, eu percebo tão claramente os comportamentos da Aurora, sabe, assim, eu vejo que... E aí, né, como eu tenho trabalhado em casa e às vezes junto com ela, tenho tentado tentado conciliar, né, o que é uma loucura ainda, né, tem aqui deitado ainda, encontrar esse lugar, mas então assim, ela já percebe que às vezes, né, eu tô trabalhando e ela precisa de atenção, e aí ela começa a jogar tudo no chão, a jogar as coisas no chão, ou então, aí eu peço pra tomar banho, aí, sabe, não quer, aí às vezes, e o que ela mais faz, ela sai do banho e aí ela não quer botar roupa, ela não quer botar roupa de jeito nenhum. Ou então ela quer trocar de roupa várias vezes. Ah, eu quero essa roupa, não, eu quero essa roupa, eu não quero essa roupa, eu quero aquela roupa. Aí, gente, eu fui pensar. E olha só como é inteligente essa questão do comportamento da criança e como nós precisamos ficar atentas. Por quê? Quando ela tá lá, pulando na cama e não querendo botar fralda, né, e dançando e brincando, aí ela se esconde debaixo da coberta e pede pra eu procurar ela, aí às vezes eu deito na cama, rolo com ela e fica, sabe, a gente fica brincando na cama, porque esse é o momento que eu dou atenção pra ela, que ela sabe que quanto mais eu demorar pra ficar lá botando roupa nela, mais eu vou estar dando atenção. E ela sabe que quando a gente terminar de botar roupa, eu vou preparar o jantar. E quando eu preparo o jantar, eu não tô olhando para ela. Eu não tô conectada, né, ali junto com ela. Então ela já sabe. Então ela enrola para sair do banho, porque ela sabe que eu fico esperando ela no banheiro. E aí quando eu não fico, eu falo, né, às vezes eu desisto, eu falo, Aurora, eu vou botar roupa, daqui a pouco eu vou te buscar. Aí ela, né, grita, não, então eu vou sair e tal. Porque é um momento que ela consegue me segurar mais. E aí, se eu não tiver aberta a compreender o que o meu filho quer dizer por trás, bem-vinda, Aninha. Se eu não tiver aberta a entender, né, o que ele está querendo me dizer, o que eu vou fazer? Eu fico imaginando quantas vezes eu apanhei porque eu não queria botar roupa depois do banho. Eu fico pensando quantas vezes eu apanhei porque eu quis trocar de roupa 450 vezes. E não só eu, né? E quantas crianças. E quantas crianças, e aí a mãe desiste, a mãe deixa sozinha, e a criança, né, fica sozinha chorando.
E aí, gente, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o jantar. Ao mesmo tempo, a hora tá passando, a criança precisa dormir, porque no dia acorda cedo, né? Ao mesmo tempo, você quer que a criança durma logo, coma logo para você terminar o seu trabalho. Ao mesmo tempo, você quer um tempo para você, então você quer que ela durma para você respirar. Ao mesmo tempo, você passou o dia inteiro trabalhando, chegou em casa exausta e ainda precisa cozinhar e lavar uma louça enorme, e lavar roupa, enfim. Sim, o mundo chama, as coisas chamam, né? E eu não tô falando aqui de um lugar de uma pessoa que não vive isso ou que encontrou a solução perfeita, porque a solução perfeita não existe. Não existe a solução da mãe perfeita, que vai estar sempre lá disponível e vai brincar 3 horas com a criança na cama e vai sair o jantar, sei lá, vai estar pronto. Quais são as nossas opções, sabe? O que eu te convido é esse olhar para você, para compreender o que o teu filho está querendo dizer e como você pode estabelecer as suas prioridades. Né? O que é importante para você? A conexão com teu filho é importante? Então você vai naturalmente ter mais paciência. Você vai perceber, né? Essa criança precisa da minha atenção. E aí vai chegar um momento que você vai falar: foda-se a louça, né? Vou pedir jantar, vou pedir comida, vou comer fora, sabe? Ou então vou comer o que tem, do jeito que tá. Porque o importante é eu ficar aqui com ela brincando um pouquinho. Ou então ela vai me ajudar a fazer o jantar e depois a gente vai dormir um pouquinho mais tarde hoje. Mas hoje essa criança precisa um pouquinho mais do meu olhar. Só que pra gente ter paciência, clareza, pra conseguir pensar em soluções alternativas, abrir mão de um perfeccionismo, de uma casa perfeita, linda, maravilhosa, ou seja outro qual é o seu perfeccionismo, né? Abrir mão dessas coisas, a gente precisa ter tanta expansão, gente, a gente precisa mudar tanto as nossas crenças, os nossos padrões, sabe? E desapegar tanto de um olhar externo, assim, do que os outros estão dizendo, do que os outros estão fazendo. O que a mãe de tal pessoa faria, né? O que é o filho? O filho de tal pessoa é muito quietinho, é muito lindo e não faz isso. A gente precisa, sabe, pra gente se blindar dessas comparações, que é o que realmente nos destrói, sabe? Às vezes a gente tá tentando ser a mãe perfeita pra mostrar pro vizinho, pra mostrar pra tia, pra avó, sei lá, pra professora, pra tua mãe, né? Só que às vezes a sua mãe foi a mãe perfeita, ou tentou ser, né? Tentou ser a mãe perfeita, mas a custo de quê? Você já se perguntou o que é que te faltou? Porque se a sua mãe foi uma mãe que trabalhava fora e mantinha a casa perfeita e mantinha a roupa sempre lavada, as compras sempre prontas, a comida sempre pronta, essa mãe foi uma mãe que não tinha olhar para você. Com certeza. Com certeza. Porque não é possível fazer tudo perfeitamente e olhar para essa criança com o amor que essa criança precisa. E quando a gente compreende isso, e a gente realmente se livra dessa carga de querer ser perfeita, dessa carga de querer agradar, e começa a se importar com o que realmente é importante, que é a criação desse ser humano. Porque se você é mãe, essa missão foi dada para você e é a sua missão. É a sua missão. Fazer com que esse ser humano tenha forças, autoestima, resiliência, autorresponsabilidade para enfrentar o mundo. Porque o mundo que essa criança vai crescer não vai ser o mundo que a gente vai crescer. Essa criança ela já veio com uma expansão de consciência muito maior do que quando você veio. Essa criança ela tá sendo preparada para viver num mundo de muito mais luz do que o mundo que a gente vive. Porque se a gente está chegando num colapso hoje do sistema que a gente está vivendo, é justamente porque a gente está chegando no fundo do poço mesmo como sociedade. Às vezes não tem mais como afundar. Daqui a gente precisa começar a crescer. E a gente está passando por essa transição do planeta Terra. Então, nós que somos mães dessa nova era,
porque a gente está passando por uma transição de nova era, nós temos essa missão de preparar essas crianças, né? Ou ao menos de não atrapalhar, porque essas crianças já veem luz, já veem essência. E o que a gente faz muitas vezes é atrapalhar, tentando colocar o nosso olhar, a nossa visão, as nossas crenças, os nossos padrões negativos em cima dessas crianças. E a gente tem essa missão de, no mínimo, não atrapalhar. Deixar essa criança ser quem ela é. Né? E para fazer isso, a gente precisa ter muito amor no coração. Muito amor no coração. Pra gente saber lidar com esses momentos difíceis, sabe? Porque... E é isso, assim, toda vez que eu passo por uma dificuldade com a Aurora, me vem a minha infância, a minha criança, né? E toda vez que eu consigo não gritar, não brigar, sabe? E às vezes eu coloco, gente, 5 roupas. E olha só, esse negócio da roupa, eu tava me vindo uma clareza, assim, de que... Como né? Tipo assim, às vezes ela tá precisando realmente de contato, de carinho, de pegar, de sentir, né? E esse negócio da roupa é uma forma que eu fico lá com ela, né? Eu pego nela, na pele, no corpinho, a gente tá junto. Então, é uma forma de também dizer, né? Eu preciso de mais toque, eu preciso de você me tocando, né? Às vezes a criança, ela desenvolve... Esses dias eu vi a Ju, a pediatra, que é do curso de formação da Escola Positiva, falando, né? Imagina o que é uma dermatite de contato. Você obriga, né? Obriga não, né? Mas é a questão de você ter que passar ali um creminho todo dia no corpinho desse filho. Será que não é um chamado de eu quero presença, pele a pele? Não sei, a gente tem que olhar cada caso, né? Lógico. Mas olha só como é. Né? Esses comportamentos, os sintomas, tudo que a criança vem manifestar tem algo para nos chamar. E aí, só para entrar dentro do conteúdo, para não me perder muito aqui, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou lendo para vocês. Essas aqui são as 4 necessidades básicas da criança, que é proximidade, conexão, né? Ou seja, pele a pele, amor, ela sentir que ela tem um adulto referência ali com ela. Isso é uma necessidade básica, né? Básica do tipo alimento, água, excreção. Ela precisa de carinho e conexão para ela desenvolver bem, para ela se desenvolver bem, para ela ter um desenvolvimento cerebral bom, né? Ela se desenvolve cognitivamente melhor. Essa criança precisa se sentir protegida, segura. Ela precisa sentir previsibilidade, né? E previsibilidade não só a respeito de rotina, saber o que vai acontecer depois, né? Você avisar para essa criança, e aí desde bebê, né? Olha, a gente vai para um lugar agora um pouco barulhento, viu, filho? Talvez algumas pessoas peguem você, mas a mamãe vai te avisando, né? E aí a pessoa, em vez de chegar pegando e falar, olha, a mamãe vai te passar pro titio, tá tudo bem. Ou seja, ela saber o que vai acontecer com o corpinho dela. Porque às vezes a gente tem a impressão de que, sabe assim, de que a criança não entende, não escuta. E aí a gente manipula, a gente faz o que quer, a gente dá banho, a gente troca de roupa. Mas imagina essa criança, né? Ela não sabe nem o que tá acontecendo. Então é legal falar, olha, a mamãe vai trocar sua roupinha, agora a gente vai botar a fraldinha, né? Além de você ir falando, vai aumentando a conexão, principalmente quando é bebê. Né? Você vai falando, ele vai ouvindo sua voz, ele vai aprendendo, né? Ele já vai associando essas palavras às ações dentro da fase de desenvolvimento que esse bebê vai tendo. E a previsibilidade também tem muito relação, a previsibilidade com relação ao comportamento do adulto. Se eu agir dessa forma, eu sei como a minha mãe vai me comportar. Porque um adulto... que dizem que uma das questões que mais trazem estresse tóxico para as crianças é o adulto variar muito.
É o adulto, é calmo, tranquilo, dá muito amor, e de repente ele é um monstro, um bicho, e ele bate, e ele vira, e ele agride, e ele fala coisas horríveis, e daqui a pouco, né, ele, te amo de novo, abraça, não sei o quê. Sabe, quando oscila muito, isso causa muito estresse tóxico e é muito ruim pro desenvolvimento da criança. E o último, gente, é diversão, né? Essa criança precisa se divertir. Brincar é como se fosse o trabalho da criança. Brincar é a coisa mais importante para a criança. Por isso que às vezes a criança tá lá brincando e você quer tirar ela do chão ou tirar ela de algum lugar. E aí, né, aquilo vira tipo caos, ela não quer sair dali de jeito nenhum. Quando a criança vai pro parquinho, ela não quer de jeito nenhum ir embora. Porque aquilo é a coisa mais importante para ela, sabe? É ali que ela tá construindo e aprendendo muita coisa. A Ana, lindo demais, Mari. Tô aqui pensando no meu pequeno que pede que eu deixe ele falar. Ele sempre fala alto e diz, deixa eu falar. Ai, nossa, Ana, é muito lindo isso. E você vê que, tipo assim, como que nós não escutamos as crianças, né? Como que a gente sempre quer estar falando? Na verdade, assim, a gente não escuta ninguém. A gente, assim, eu digo como sociedade, a forma que a gente se comunica, parece que a gente sempre quer falar sobre a nossa vida. E poucas são as pessoas que realmente querem escutar, né? Que realmente falam, abaixam e olham no olho da criança. Quantas e quantas vezes as crianças estão lá puxando a nossa barra da saia, né? Puxando a calça. Mãe, eu quero falar. E a gente tá sempre conversando com outro adulto ou vendo o celular e fala, filho, daqui a pouco. A gente tá sempre assim, né? Os adultos, eles é difícil assim mesmo. É raro um adulto que... Assim, tô falando dentro da educação tradicional, né? Um adulto que para, né? Que olha pra criança. Isso já muda tanto. Às vezes eu tô com a Aurora, assim, conversando com outra pessoa... E às vezes eu paro de falar com essa pessoa, eu peço rapidinho, deixa eu só escutar. Aí eu paro e escuto a Aurora. E isso é muito legal porque a criança vai entendendo que ela é importante. É muito legal isso, quando você tá fazendo uma coisa, tipo, às vezes eu tô lavando a louça e a Aurora me chama, aí eu faço questão de mostrar pra ela que eu parei o que eu tava fazendo pra dar atenção pra ela. Porque aí ela entende, nossa, eu sou mais importante do que aquela louça. Eu sou mais importante pra mamãe, né? Minha mãe me escuta. Eu paro de falar com a pessoa, eu peço licença. E isso não é comum. As pessoas acham estranho às vezes. Acho que as pessoas até devem ficar chateadas comigo. Porque às vezes eu paro de falar com a pessoa, paro de escutar a pessoa, pra escutar o que a minha filha tá querendo dizer. E às vezes tua filha vai querer falar uma coisa assim... naturalmente, e normalmente é uma coisa que a gente acha assim, nossa, nada a ver, né? Ou uma coisa que não é relevante, às vezes, pra gente no momento, mas pra criança é uma coisa super importante, né? Tipo, ai, mamãe, olha, achei um negócio aqui. Enfim, e aí a gente vai se reavaliando, né? E se entendendo. Então, gente, olha só. Vamos pensar. Essas são as 4 necessidades básicas da criança. Se essas necessidades não estão sendo bem atendidas, essa criança vai dizer de alguma forma. Só que essa criança não tem ainda compreensão das próprias emoções, dos sentimentos, do que está faltando para ela. Ela não sabe. Às vezes ela só sente um desconforto. E aí, cabe a nós trazer para essa criança. Filho, a mamãe realmente não está conseguindo dar atenção para você essa semana, né? A mamãe está tão preocupada com outras coisas, a mamãe está realmente chateada. Desculpa, filho, eu vou tentar fazer melhor. Eu tô dando o meu melhor, sabe? Gente, quantas vezes vocês já não quiseram, já não sonharam em escutar isso dos pais de vocês? Quantas vezes você era criança que não era escutada, que não era, né, que queria falar com a sua mãe, ou que você sabe que a sua mãe vacilou, que a sua mãe fez uma coisa errada, né? E quantas vezes você não queria ouvir, realmente, filho, eu errei. Eu tô fazendo o melhor que eu posso e eu vou me tornar melhor, eu vou tentar. Legal isso, Mário. Eu geralmente escuto, mas explico que a mamãe tá conversando também. Não sei se é o certo. Sim, também, né? Só que as crianças, dependendo da idade, a criança não vai entender. Eu não sei como é que é o Guido aí, mas na Aurora, se eu falar pra ela já, ela não sabe esperar, né? Ainda não tem, né? Ela desenvolveu essa noção de paciência, de espera. Aí aqui aos poucos eu vou tentando mostrar pra ela, né? Filha, espera rapidinho, a mamãe precisa só lavar a mão. Às vezes eu tô fazendo xixi e ela já quer mamar. Eu falo, não, calma aí, eu preciso lavar minha mão, paciência. Mas pra ela tem que ser tudo na hora.
né? E acho que nessa idade ainda tem dificuldade de esperar. Mas é legal, né? Quando é uma coisa importante a gente não pode falar assim, né? Aí a gente fala, filho, rapidinho, a mamãe tá terminando. E aí a criança vai, não entende mesmo não. Também vou tentando mostrar aos poucos. Exatamente. A gente tem a ilusão, né? E às vezes, eu tenho essa ilusão todo dia, assim, de que a Aurora vai falar, tá bom, mamãe, vou esperar. Mas ela não espera, ela não sabe o que é esperar ainda, né? Tudo precisa ser muito de imediato. E aí, até os primeiros 3 anos, a criança realmente ela precisa ter essas necessidades atendidas de imediato, o tempo todo, né? E é óbvio, gente, por isso que a gente tem que sair da perfeição. A gente sabe que ela precisa, mas a gente sabe que a gente não consegue dar. Eu não consigo atender as necessidades da Aurora 24 horas por dia, né? Mas dentro do que eu consigo, eu vou estabelecendo as minhas prioridades. É prioridade para mim tentar atender ao máximo sempre que ela me chamar. Né? E o que é importante nesse dia? Quais são... E aí, né, eu gosto muito, às vezes eu falo aqui no Instagram sobre o bullet journal e tal, que eu estabeleço as minhas prioridades no dia. Né? E aí tem dia que não dá pra fazer nem as prioridades, mas é assim, a gente vai replanejando e reorganizando, né? E aí, gente... Ah, tá. Vamos entrar nas ferramentas, porque já vai dar 1 hora, senão eu sempre fico falando, porque realmente eu não acho que as ferramentas são as coisas mais importantes. Assim, o segredo mesmo para ter colaboração é a conexão, sabe? É você ter sempre, e aí entrando nas ferramentas, a primeira e mais essencial que eu sempre indico para as mães, a primeira coisa que eu indico assim na primeira sessão de atendimento, é você tem um tempo de presença com teu filho, sabe? Qual foi a última vez que você sentou no chão, brincou? Todo dia é importante ter esse tempo. E aí, às vezes, né, dentro da disciplina positiva, eles falam, 15 minutos, dependendo da idade, 15 minutos, 5 minutos, se for adolescente, 5 minutos, né, porque até os adolescentes, gente, precisam dessa nossa assim, atenção todos os dias, tá? Porque eles também estão num momento muito desafiador, né, que é o segundo nascimento. Eles estão ali se descobrindo, se reconstruindo, né, fazendo os downloads ali da infância, que vão determinando as crenças e os comportamentos. E aí, a gente precisa dar essa atenção, né? Então, eu sempre falo, reserva um tempinho no teu dia. E isso precisa ser prioridade. Precisa ser prioridade, né? Se foi um dia muito difícil, que você não conseguiu, nem que seja 15 minutos, senta no chão do teu filho e observa, sabe? E simplesmente fica. Porque aí ele vai chamar pra brincar, ele vai falar o que fazer, né? Mas não é pra ficar lá sentado, falando, mandando ele fazer alguma coisa. Ou falando, não é assim que brinca, não é assim. Porque às vezes o pai tem muito isso, né? Quer ficar com o filho lá, você brinca, mas tem que ser assim. Esse aqui é assim, desse jeito, a brincadeira. Mas não necessariamente. Aí você tem que deixar a criança soltar a criatividade dela. E você fica lá só observando, né? Participando. Aqui a Aurora, quando ela quer brincar comigo, ela quer brincar de lobo mau. Aí eu sou o lobo, eu sou a vovozinha, eu sou a Chapeuzinho, eu sou o lenhador. E aí ela fica revezando e a gente fica brincando de pega-pega dentro dessa... Tá sendo a brincadeira do momento. Ela só quer brincar da história da Chapeuzinho Vermelho. E todo dia à noite eu leio a história da Chapeuzinho Vermelho pra ela. Todo dia, porque ela é apaixonada. Mas é um livro que eu comprei que chama Conto de Fadas às Avessas. Aí nesse Conto de Fadas, a Chapeuzinho Vermelho, ela é a malcriada e o lobo é o bonzinho. Mas o lobo no final, ele fica tão nervoso porque ela é tão malcriada, tipo assim, ela realmente é palha, menina, que ele come ela, mas depois dá tudo certo a história. Mas a Aurora é louca nessa história. E aí, tá sendo essa brincadeira. E é cansativo, assim, né, gente? Porque é repetitivo. Às vezes você vai ter que fazer a mesma coisa todo dia. Mas, assim, a gente pensando nessas necessidades básicas e a gente sabendo, né, da importância do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento emocional para a criança. E olha só, porque você vai ganhar tempo, gente. Eu falo muito isso, às vezes a mãe fala, não vou estudar porque não tem tempo mesmo, não sei o quê. Mas você vai ganhar tempo, porque você vai conseguir a colaboração do seu filho em outros momentos, sabe? Porque, cara, quando você tá conectado, eu vejo tanto isso, assim, porque às vezes eu peço pra Aurora, sabe? Aurora, você pode jogar... Não, e a Aurora faz tudo, assim, tipo, pode jogar essa fraldinha no lixo, pode colocar a roupinha ali. Se ela tá num momento que ela não tá bem, que ela, sabe, não tá se sentindo acolhida, ela não vai fazer. Ela vai pegar o cesto de roupa e vai jogar todo no chão. E é assim, e eles estão assim testando os nossos limites, testando os desafios e tentando dizer algo pra gente o tempo todo, né? E vai ser assim,
E a gente precisa olhar com acolhimento para isso. E aí vamos lá, tá? Ferramentas. Eu vou passar um geral aqui das ferramentas. Eu falei, né? Já tempo positivo. A ferramenta de olhar olho no olho. Sempre que for conversar com teu filho, agacha e olha no olho dele. Porque você imagina como as crianças enxergam o mundo. Elas estão o tempo todo assim, ó, com o pescoço levantado, olhando para cima, tentando chamar a atenção de alguma forma. Então, quando você agacha e olha no olho, você já está dizendo, eu te respeito. Aí você já está trazendo o respeito mútuo, que é um dos princípios básicos, né, da educação consciente. A escuta ativa, né, justamente isso que a Ana comentou, como que a gente, às vezes, e isso vale até para a tua relação com qualquer pessoa. Inclusive a disciplina positiva, ela também tem disciplina positiva para casais, porque ela não é só para relação, é uma coisa assim muito do ser humano também, sabe? Não é só para relação de pais e filhos, mas é escuta ativa. Para e escuta teu filho falar, em vez da gente sempre ficar jogando coisas. Bem-vinda, Yara. Escolhas limitadas. Então, esse das escolhas limitadas, ele agora dentro desse estudo da escola positiva tá trazendo muitas reflexões assim, né? E eu já tinha até visto que com crianças maiores, percebido, né? Com crianças tipo assim, 3 anos, 4 anos, não adianta você falar pra ela, escolhe esse ou esse. Porque ela já sabe que o que ela quer é o outro, ou é outra coisa que não tem. Né? Mas a questão das escolhas limitadas funciona, com a Aurora tem funcionado bem desde um ano e meio ali, quando começa a vir os maiores desafios, assim, nesse sentido de querer impor a vontade, né? Então, e até hoje, assim, eu falo, você quer esse ou você quer esse? Às vezes ela já fala, eu não quero nenhum dos dois. Mas quando você dá escolhas, a ideia é você dizer para a criança, né? Olha, você tem escolha aqui, você não precisa usar o que eu quero. Ou então, você, por exemplo, filho, você quer tomar banho, né, depois do jantar ou você quer jantar primeiro? Você está dando opção de escolha para a criança e ela vai se sentir importante por conta disso. E ela se sentindo importante, ela não precisa encontrar comportamentos desafiadores para chamar a atenção e para se sentir válida. E é exatamente isso, que todo comportamento, mau comportamento, comportamento desafiador, tem uma necessidade por trás. E se essa necessidade de se sentir amada e importante está sendo suprida, essa criança não vai precisar se comportar de uma forma desafiadora o tempo todo. Né? Ela vai se comportar de formas que são normais ali para o desenvolvimento dela. Né? E vão ocorrer desafios porque a criança ela não está aqui para suprir a nossa necessidade. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Ela não está aqui para ir no seu ritmo. A gente não tem que ter, a ideia de ter a colaboração da criança, não é ter a colaboração da criança para atender o seu ritmo. Não, é para existir conexão. Você também vai precisar entrar no ritmo dela de vez em quando. Né? E a escuta ativa, de parar, escutar. Né? A escolha limitada você pode usar no momento que você está com pressa, por exemplo. E aí você precisa atender uma necessidade sua, mas você sabe que você está fazendo isso porque você precisa sair, né? Porque aí, às vezes, a criança está lá querendo trocar milhões de roupas. Aí você fala, você tem 2 opções, essa ou essa. E isso pode parecer um pouco rígido, mas é a ideia também de você ser firme e gentil, né? Mas sabendo que essa criança, muitas vezes, não quer simplesmente uma das opções. Ela quer te enrolar lá, porque ela quer seu tempo, seu olhar, sua atenção. Mas assim, no momento de pressa, né, às vezes, isso eu uso bastante aqui, sabe? Precisa ir pra escola, ela não quer escolher a roupa, a hora tá passando, porque é a escola que infelizmente tem horário pra entrar, já comentei sobre isso lá nos meus stories também, já fiz uma crítica assim sobre esse processo, mas depois, né, quem quiser conversar um pouco mais, estou aí aberta. Então, tem horário, então às vezes eu falo, filha, você vai ter que escolher, esse ou esse. É muito melhor do que, vai ser esse aqui, pronto, vou socar em você, né? Então, a gente tem que sempre ir relevando dentro da nossa capacidade ali no momento, porque cada momento é um momento, né? Educar pelo exemplo, né? Que eu falei também dos neurônios espelhos lá na 3ª aula. Neurônio espelho, ou seja, a única forma de educar é pelo exemplo, tá? Então, seja calmo também. Tenha o controle das suas emoções também. Porque senão teu filho vai aprender a perder as estribeiras da mesma forma que você perde.
Gente, é tão incrível isso. Como que os nossos filhos, eles aprendem as coisas. Tipo assim, um jeito... Às vezes eu vejo a Aurora falando e é, tipo, exatamente eu falando. Sabe? Eu às vezes, tem hora que dou uma surtada aqui com os cachorros, com os bichos que, né, que quebra, que estraga as coisas. Eu falo, gente, que cachorra chata! Sabe? Assim, eu falo, meu Deus, que cachorra chata! E a Aurora, gente, aprendeu esse negócio. Que direto ela fala, que coisa chata! É incrível, gente. Eles aprendem tudo e eles vão repetindo. Então é muito importante a gente ter essa compreensão de que a gente educa pelo exemplo. Conexão antes da correção. Isso é bem legal também, de você ensinar a criança o que fazer. E aí você precisa entender que você vai precisar gastar tempo treinando essa criança. Porque, gente, educar com amor, com consciência, né, educação positiva, ela é difícil. Ela é difícil, eu não vou mentir pra você de que vai ser um mar de rosas, né, de que você vai ter sempre a colaboração do seu filho, porque seu filho agora vai fazer tudo o que você quer. Não é pra ser assim. Seu filho não tem que fazer o que você quer. E essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você não tem que enquadrar o teu filho dentro das tuas expectativas e dentro de um padrão ideal que a sociedade patriarcal quer que a criança se encaixe. Ou seja, a criança não tem que ser um mini adulto que vai acordar todo dia, fazer tudo que ele quer, que você quer que ele faça, vai comer na hora certa, vai não sei o quê, sempre atendendo às tuas expectativas. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não, isso não vai acontecer. A gente está buscando uma relação de conexão, de amor, onde você atende às necessidades dessa criança e também busca atender às suas necessidades, sabendo que as suas necessidades atendidas te tornam mais disponível para essa criança. Né? Porque também, se você não atende às suas necessidades, não estabelece os seus limites, você vai ser a mãe estressada, surtada, que grita o tempo todo. Entende? Então, assim, por exemplo, né? E saber que você vai precisar gastar tempo ensinando essa criança. Por exemplo, você não quer que seu filho pule no sofá? Não vai ser a primeira vez que você falar, filhinho, não pode pular no sofá, que ele nunca mais vai pular. Você vai precisar treinar, né? Filhinho, aqui não, vamos pular aqui nessa almofada? Vamos subir aqui nessa outra cadeira? Ou vamos ficar aqui no chão nesse tapete? Esse tapete você pode pular, vamos pular junto? Né? Então, mas você vai precisar fazer isso algumas vezes. Seu filho vai abrir a gaveta que não pode, o armário que não pode, que tem vidro, algumas vezes. Mas toda vez você vai lá e vai ensinar, filhinho, aqui você não pode. Aí você vai redirecionar e falar, olha, aqui você pode. Ou então, vamos abrir junto? E aí a gente pode pegar junto, testar junto, mas sempre junto com a mamãe. Você sozinho não pode. Mas você vai precisar gastar um tempo para treinar. Pode ser que no outro dia ele vá abrir o armário sozinho, vai quebrar um monte de coisa? Pode. Mas você vai treinando, né? Precisa entender que a gente precisa gastar um tempo treinando essas crianças. Demonstrar confiança, ou seja, encorajamento. Encoraje essa criança para que ela entenda, né? Para que a gente consiga manter essa autoestima intacta, né? Do tipo, eu consigo, eu tenho força em mim, eu tenho fé em mim. E essa autoestima alta, gente, a gente evita muitos comportamentos difíceis, né? De choro, de desespero, porque essa criança ela vai cada vez mais confiar nela mesma, sabe? Então, tá forte para poder tentar. E aí a gente também já entra em outro princípio, que é o princípio do errar é uma oportunidade de aprendizado, que é uma coisa que nós adultos precisamos repetir pra gente o tempo todo. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem você ir lá fazer uma live e não dar ninguém e dar tudo errado, tá tudo bem. Tá tudo bem você tentar um emprego e você não conseguir. Tá tudo bem você ir falar pro teu chefe, né, apresentar uma coisa e estar errada e você se corrige, você aprende com aquela circunstância. Porque é assim que a vida funciona. Quando a gente é criança, a educação tradicional, ela tenta podar a criança a ponto de que essa criança não cometa erros. E a gente cresce adultos que não querendo cometer erros, porque a gente não quer ser punido, a gente não quer ser botado para fora, a gente não quer ser excluído, a gente não quer ser insultado, né? Só que quando essa criança cresce sabendo que errar é bom, porque a gente aprende e a gente vai buscar soluções a partir desses erros, gente, isso muda tudo.
Porque esse adulto, ele vai ter coragem, ele vai ter confiança nele mesmo para ir lá e errar. E foda-se o que o resto do mundo vai dizer para ele. Foda-se se o chefe vai brigar, se a outra pessoa vai achar ruim, né? Enfim, se quebrou alguma coisa, o que ele vai fazer? Ele vai pensar em como consertar, em como encontrar soluções. E é isso que a gente precisa pensar, né? E por isso que a gente precisa manter essa autoestima intacta. Saber que errar, gente, isso é muito, muito lindo quando a gente descobre, sabe? E eu falo de um lugar, gente, porque eu era aluna, gente. Ó, eu vou falar da minha infância aqui. Que eu, e adolescente, né? Quem me conhece, quem estudou comigo sabe. Eu fui aluna de 9 e 10. Eu só tirava 9 e 10. Quando eu tirava um 8, gente, era um desespero na minha vida. Eu ficava tão mal, tão acabado. Porque eu sabia que eu ia ir lá pra minha mãe e minha mãe ia falar, podia ter tirado um 9, né? Ou então, da próxima vez você vai melhor. Eu ficava muito mal, gente. Acabava comigo. E como isso se reflete no meu trabalho, na minha vida hoje, sabe? Né? Quando eu comecei a trabalhar na empresa, várias vezes o meu próprio chefe falou, sabe? Nossa, calma, vai com calma, não precisa estar tão perfeito assim. Tudo bem se não der certo, né? Meus próprios chefes e líderes precisavam falar assim, porque eu me cobrava tanto que chegava a ser uma coisa desesperadora, assim, sabe? Então, e isso acabava comigo, né? Pensa, se toda vez que eu tirava um 8, que eu não ia bem, eu ficava desesperada, pensa na vida, né? Na vida inteira, de tudo quando as coisas dão errado. E aí a gente vai vendo as nossas emoções e aí eu vou, né, toda vez ficando aquela coisa da raiva, da tristeza, da culpa, da não sei o quê. Então, assim, quando a gente aprende que errar tá tudo bem, que a gente cresce, a gente aprende, uau! Nossa, gente, dá sabe, libera um peso, assim, na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente... Porque justamente por isso, porque a gente quer deixar de fazer as coisas que a gente sonha pelo medo de ser julgado, humilhado e, enfim, né? Você vai pensando aí, você deve ter caído algumas fichas na sua vida do que você gostaria de fazer, mas você tem medo. E por que você tem medo? Da onde que vem esse medo? Justamente dessa educação também, né? Que vem de uma educação ancestral também. Mas esse sistema educacional como um todo. Tempo especial, né? Tá, já falei desses. Pausa positiva eu falei no início, né? Que é uma ferramenta que a gente usa quando a gente vê que estão os dois ali com a tampa aberta, né? Quem não sabe o que é tampa aberta, eu falei lá na aula 3, já repeti aqui também, mas acho que vocês já entenderam. Então, os dois estressados, né? Preciso acolher o erro para acolher meu filho. Exatamente. Você precisa acolher o seu erro, né? Também. É isso? O seu erro para você acolher o seu filho? Porque se a gente não acolhe o nosso próprio erro, se eu não acolho que eu erro também, eu vou querer cobrar do meu filho a perfeição. Eu não vou compreender quando ele errar, né? Eu acho que é isso que você quis dizer? Isso. Exatamente, perfeita essa associação. Se eu não sei que o meu erro é uma oportunidade de encontrar soluções do meu filho, então meu filho não vai poder errar nunca. Se eu não posso, né? E aí, coitada dessa criança, né, gente? Coitada dessa criança que não vai poder aprender, não vai poder testar, não vai poder arriscar e não vai se sentir encorajada. E uma criança não encorajada é uma criança que não se comporta legal, de uma forma que, né, assim, que a gente gostaria, digamos assim. É uma criança que vai se comportar com desafios, trazendo desafios, porque ela não se sente encorajada, não se sente aceita, não se sente amada. Isso. E aí, gente, entender isso, olha só como é lindo. Você entende quais são as 4 necessidades básicas da criança. Você entende. Aí você começa a perguntar o que essa criança está precisando. Se você entende que o comportamento desafiador é uma falta de uma dessas 4 necessidades, você vai perguntar, tá faltando conexão, proximidade? Essa criança não está se sentindo protegida? Ela não está tendo previsibilidade?
ela não tá tendo tempo de diversão, de brincar. E aí você começa a olhar para esses comportamentos e encontrar soluções para que você possa suprir essas necessidades. E aí, gente, as ferramentas, né? Que é o que muita gente fala e tanta gente fala e a gente busca, mas o que eu mais vejo é mãe falando que a disciplina positiva não dá certo com meu filho. Não dá certo, essas ferramentas não dão certo não, mas não dão certo contigo, porque você não se preparou antes emocionalmente para usá-las. Você não entendeu o que tem antes, né? Tudo isso atrás, essa questão do apego, né? Essas necessidades, a conexão. Porque aí a ferramenta não adianta, a ferramenta vai ser apenas uma ferramenta para você manipular o seu filho, né? Ou seja, o tempo de conexão, aquele tempo que eu falei para você ter com seu filho todos os dias, pelo menos 15 minutos, vai virar só uma ferramenta. Aí você vai sentar lá e vai ficar contando na hora, no relógio, o tempo para o tempo passar, e você vai lá, não sabe o que fazer. Não adianta, porque você não está gerando conexão. Então a ferramenta ela é útil, né? Mas ela não é o principal. O principal é entender que atrás do comportamento existe algo que precisa ser visto. E esse algo está relacionado às necessidades básicas dessa criança. E muito provavelmente essa conexão, esse amor, essa presença da mãe e dos pais. Justamente porque a vida e a sociedade nos afasta, né? Outro dia... lá na formação falaram uma frase que eu até coloquei nos stories e eu achei magnífica, assim. Pro patriarcado, o ideal é que a mãe e o bebê se separem quanto antes. O quanto antes. Porque essa mulher precisa ir para fora para produzir e trabalhar. Então, quanto antes esse bebê sair da mãe, melhor pro patriarcado, pro capitalismo. Né? Só que pro desenvolvimento humano, para o desenvolvimento dessa criança, é importante que essa mãe esteja o máximo de tempo presente com essa criança. Principalmente até os 2, 3 anos de vida. Né? Eu falei de uma ferramenta também na quarta-feira, que é a roda de escolhas para raiva, né? Que inclusive foi do caderno de atividades que eu mandei para vocês criarem a sua própria roda de escolhas da raiva. Uma ferramenta bem legal é, em vez de mandar, perguntar. Filho, vai colocar o casaco? Se eu falar pra você, Ana, vai colocar o casaco. Suzana, vai agora colocar o casaco. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Renata, vai colocar esse casaco. Enfim, se eu falar assim, na hora o seu cérebro trava, porque a gente sempre vai questionar, né? O nosso cérebro, ele vai falar, opa, perigo, o que tá rolando? Agora, se a gente falar, se eu falar pra você, Ana, o que você pode fazer pra se esquentar? Tá frio lá fora, né? Aí ela vai pensar, raciocinar, ela vai se sentir valorizada, porque ela foi perguntado o que ela pensa, né? Filho, o que você quer fazer primeiro? Aí tem as escolhas também, mas filho, o que a gente pode fazer para organizar o nosso ambiente? Que tal guardar os brinquedos na caixa? Enfim, pergunta. Né? O que você pode fazer com os brinquedos para o ambiente ficar mais limpo e organizado? Isso vai gerando, além da criança ir gerando conexões para ela responder a pergunta, ela vai se sentir mais pronta para poder atender. Né? Porque ela mesma vai pensar. Acordos e combinados, isso é uma coisa que eu faço muito aqui. Eu falo com a Aurora, combinado? De dedinho? Aí ela pega, a gente faz o dedinho, depois combinado, depois do banho. Tipo assim, ela quer ver celular. Aí eu falo, tá bom, mas a gente precisa escovar dente primeiro, combinado? Combinado. Aí dá tudo certo. Quadro de rotinas. Quadro de rotinas é muito legal quando a criança é um pouquinho maior, tá? E aí a ideia é vocês criarem um quadro juntos, trazer elementos lúdicos, ferramentas, cores, adesivos, cola, sei lá, colorida, giz de cera, canetinha. Faz um quadro todo bonitinho, lúdico, né? Coloca no lugar visto. E aí você vai falar, e aí você deixa a rotina mandar. Não precisa ser, mamãe, quer agora que você faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Fala, vocês estão fazendo, Ana? Ai, que legal. E tá dando certo? Conta.
Porque aqui a Aurora ainda é pequena, eu tô pensando em colocar, sabe? Eu acho que ela já tá começando a compreender. Usaram muitas figurinhas. Ai, que lindo! Eu tô pensando em colocar, eu acho que vai ser legal, assim, porque ela já tem uma noção de rotina. Eu vejo que às vezes quando ela tá brincando com a boneca, é muito legal. Ela vai com a boneca, aí ela fala, vou dar banho. Aí ela fala, vamos papar, agora mimi. Então eu acho que já dá pra gente tentar começar aqui. Porque aí é legal, gente, porque vocês deixam a rotina mandar. E é óbvio, gente, não precisa ser uma rotina rígida, estressante, né? E existem exceções, e como é bom de vez em quando sair da rotina e deixar ver um filme até tarde, ou sei lá, né? Aqui pelo menos eu me liberto de vez em quando. E vamos colar ainda, que bom. Depois eu quero muito saber. Muito lindo, né? E aí você deixa a rotina mandar, você fala, filha, olha lá o que tá no nosso quadro de rotina agora depois do banho, o que a gente tem que fazer? Sabe? Então, isso é bem legal, parece que funciona bastante assim com as famílias. Uma coisa legal, gente, são as reuniões de família, tá? Eu acho que é a última ferramenta que eu vou falar pra vocês aqui, por conta do horário. Mas a disciplina positiva tem 300 ferramentas, gente, é muita coisa legal, assim, que dá pra trazer. Mas eu sempre gosto de chamar essa atenção. Sexta-feira aqui é dia livre pra atividade juntos. Ai, que delícia! Eu lembro que você falou que vocês ficaram brincando um tempão, a tarde toda, né, no chão. É muito legal isso, é tão importante. Eu tenho certeza. Depois me fala se você já conseguiu perceber alguma diferença, assim, no comportamento deles, na abertura deles com você. Assim, o pequeno, né, nem tanto, mas o mais velho, às vezes, né, dá mais espaço para você também falar, né, enfim, colocar os limites ou estabelecer o que precisa ser estabelecido, fazer os combinados. É muito legal ir percebendo isso, sabe? A partir de quando a gente vai... E, gente, quando a gente está construindo essa conexão desde pequenos, desde bebês ou desde crianças, porque é possível mudar essa educação, né? Quando você vem de uma educação tradicional, você vai mudando o seu comportamento, é bem possível você mudar, né, a relação com seu filho. Eles comentaram que eu fiquei brincando muitas horas com eles. Eles amaram, né? Valeu, né? Com certeza. Com certeza, eles ficaram muito felizes. Até me perdi agora. Mas... deixa eu ver o que eu tô... Tá, eu vou falar da ferramenta que eu falo. Ferramenta da reunião de família. Também é muito legal. É legal quando as crianças já têm mais de 4 anos ali, que elas começam a entender melhor. Mas o que acontece na reunião de família? A ideia é você fazer uma reunião toda semana, né? Pode ser 15 minutos, meia hora, coisa pequena, mas estabelecer esse horário e dar prioridade para isso, né? Porque aí, como se fosse realmente uma coisa, e é uma coisa muito importante. Porque aí todas as intrigas, questões que ficaram mal resolvidas ao longo da semana, vocês vão trazer para a reunião de família. Mas o que é importante? Não é só a mãe e o pai que falam. Tem que deixar as crianças falarem também. E aí, outra dica que vocês podem começar a estabelecer assim, depois da reunião de família a gente vai sempre jogar um jogo, brincar juntos, sabe? Para que eles fiquem animados também, que os filhos fiquem animados para aquele horário da reunião. Mas também, e aí é legal que, né, sentem numa mesa mesmo, conversem. Não precisa sentar numa mesa, né, na verdade, mas acho que, né, para ser um ambiente que as pessoas estejam ali disponíveis, não comendo, né? Acho que não é legal comendo junto, falando, mas estar ali mesmo disponível, né? Olhando, olho no olho. E aí cada um vai trazendo as suas questões. É importante ter um moderador, às vezes uma pessoa que vai ser responsável por anotar, né? Às vezes um bastãozinho da fala, é bem legal. Mas pode durar 15 minutos também, pode ser pouco tempo. Mas é importante que todos tenham espaço para falar. E aí, ao longo da semana, se aconteceu alguma coisa, aí vocês falam, vamos colocar na reunião de família? Aí vocês podem ir anotando os temas em algum lugar, num quadro, na geladeira, aí vocês vão anotando. E naquela reunião de família, vocês vão discutir aquelas questões que foram anotadas. Fazer um momento de espiritualidade aqui, muito legal. Aquela questão do exemplo, né? Já me perguntaram, né? Como trazer Deus, a espiritualidade para as crianças? Pelo exemplo, né? Só o fato de criar esse ambiente é maravilhoso, né? Você está dando exemplo, você está participando, está se envolvendo. Eles estão vendo que você está lá, tendo o seu momento também, quando você está meditando ou quando você está,
né, fazendo seu yoga, ou fazendo o que você quer fazer para você, eles vão percebendo e eles vão absorvendo, né? E é tão importante, né, porque a gente tirar essa ideia que a gente tem. Pensei em fazer uma leitura de uma parábola de Jesus e depois falarmos sobre as nossas dificuldades em casa. Bem legal, que aí você faz junto a reunião de família, né? E aí cada família traz junto a sua... Bem legal essa ideia, Ana. Trazer um momento de conexão, né, junto. Gostei muito. Aí, gente, acho que pode ser aí, ó, uma reunião de família, um upgrade da reunião de família, né? Trazer também um momento, e aí cada família tem a sua espiritualidade, a sua crença, né? E cada um faz da forma que achar mais legal. Mas uma coisa que eu vejo aqui, eu não sei muito bem como funciona, porque aqui onde eu moro é uma cidade que tem muito espiritismo, né? E a galera tem muito um momento de evangelho no lar, que eu acho que eu não sei se é todo dia, não sei como é que o pessoal espírita faz, mas eles têm isso, assim, de ler junto, em família, o evangelho. Assim ficam atentos. Propor a pizza. Sim, pizza depois, né? Enfim, ou junto, acho que, né? Enfim, a recomendação, assim, lá na disciplina positiva mesmo, é não ser comendo nem nada para as pessoas irem. Mas que eu acho que cada família vai se adaptando. Um dia na semana. Que massa. Na minha família era no domingo. Juntava todo mundo, né? No almoço. É bem legal isso, sabe? Eu acho que dá pra... Porque aí vai trazendo conexão, né? Presença, vai revisando a semana, o que passou, né? Não fica... E aí vai crescendo, não fica cada um no seu canto. Eu lembro que na minha casa era muito assim, né? A minha adolescência, quando eu comecei a fazer faculdade, já depois da adolescência, eu saía, tipo, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã de casa, voltava 11 horas da noite, dormia, acordava no outro dia e ia embora. Sabe, a gente nem falava, assim, nem conversava, nem sabia o que estava acontecendo na vida da outra, às vezes até da minha irmã. Porque, né, a gente se afasta mesmo, a gente vai vivendo no automático e a gente se afasta. E aí depois eu fico pensando, né, olha só, se a gente construir essa base desde o início, como que essa adolescência vai ser menos desafiadora? E vai ser importante para o teu filho saber que ele pode contar contigo num momento difícil como esse momento, que é um momento difícil para ele. Né? Ai, gente, obrigada pela participação, Ana. Que bom que você compartilhou essa história, adorei. Adorei saber que você tá aplicando. Aí a Ana é aluna do Amanhecer. Ai, gente, já são 10h30, Gente, eu sou muito louca, né? Eu nem vendi o curso para vocês. Olha só, fico falando. Eu posso vender o curso pra vocês agora? Posso falar do curso, gente, do Amanhecer? Vocês me autorizam? Quem tá aí? Prometo que eu vou ser rápida, intensa, em poucos minutos. Me autoriza alguém? Por favor, eu preciso de uma autorização para eu seguir aqui e falar do Amanhecer para vocês. Amanhecer é meu curso digital de inteligência emocional para mães. Quem tá aí, por favor, me diga um ok. Pode, obrigada, tá? Que bom. Sim, que bom. Obrigada, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu fechei aqui. Acho que eu até fechei os módulos aqui que eu queria mostrar. Eu vou apresentar rapidamente, tá? Porque eu realmente acabei passando da hora e eu não queria... porque também depois, né, quem vai assistir fica grande, mas acho que o papo foi bom, né? Ó, a Ana, a aluna do Amanhecer, tá falando, vale muito a pena. Tô acordando não entendi, na estaca dos meus filhos. Mas que bom, a Ana foi aluna, foi muito bom, Ana, compartilhar essa jornada com você. Gente, o Amanhecer, ele é um curso digital, e aí ele tem 10 módulos gravados. Tá? E a gente também tem todos os bônus. E esses bônus, o que são? São aulas ao vivo, né? Então a gente vai estar junto aí pelo menos uns 3 meses de jornada. A gente vai estar se encontrando assim. Exatamente. Tô acordando na educação dos meus filhos. Que bom, Ana. Que bom. Fico muito, 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 muito feliz que você está conseguindo aplicar as ferramentas, né? E a Ana já vem de um processo de autoconhecimento dela antes, né? E aí também trouxe, acho que a Amanhecer adicionou algumas coisas.
Porque qual que é a ideia, né? Quando eu construí, qual que foi a minha ideia de construir o Amanhecer? Eu sempre fui uma pessoa muito conectada, né? Assim, espiritualmente, mas também que me reprimia muito, né? Eu fui aquela criança que eu desenvolvi a crença de que eu não era aceita, né? Que eu não era importante. Te agradeço a oportunidade. Ai, que bom, amiga, eu que agradeço. Um grande presente, que bom. Então, eu fui aquela criança que entendi que eu não era aceita. E aí, qual foi o comportamento que eu resolvi adotar? Eu resolvi me calar. Eu resolvi me minimizar, né? Minha autoestima foi completamente deteriorada. Assim, eu entendi que para ser aceita, eu precisava... Aliás, eu já entendi que eu não era aceita. Então, eu não me comportava mal para me sentir aceita mais. Eu era criança quietinha. Né? Você perguntar para minha mãe como eu era, ela fala, eu era muito, muito obediente, muito educada, né? Eu sorria para todo mundo. Sabe, porque eu fui adotando comportamentos para tentar ser aceita e entendi que para ser aceita eu precisava me calar e ficar quieta e desistir depois de ser aceita, né? E fiquei no meu canto, então fui aquela criança reprimida. E aí eu fui uma adolescente com muito problema de autoestima, e aí cresci, e até hoje é um grande desafio para mim, acreditar em mim, acreditar no meu potencial, né? E aí, durante muito tempo eu ia para a igreja, eu era católica, e aí é muito doido, porque meus pais me levavam para a igreja, né? Minha mãe me levava, me deixava na porta da igreja e depois me buscava, porque eles já não tinham mais saco, mais paciência para a igreja. Eu estudei em colégio católico também. E aí até que quando a gente começa a estudar, eu comecei a estudar história, Santa Inquisição e tudo, eu me revoltei mesmo contra a igreja, contra o catolicismo, e resolvi ficar um tempo sem acreditar em Deus, né? Virei ateia e não rezava. Só que assim, mesmo um tempo que eu resolvia não acreditar em Deus, sempre que eu precisava, né? Sempre que eu precisava à noite, assim, eu fazia uma oração, pedia, eu sempre pedia para ir bem nas provas, assim, sempre. E eu sempre ia bem nas provas da faculdade. Mas era esse o meu momento, assim, de espiritualidade. E eu fui cada vez me desconectando mais, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que fazia milhões de coisas para poder ocupar a minha mente, né? E desgastar o meu corpo para poder não pensar em outras coisas, né? Então, na faculdade eu fazia PIBIC, estágio, tudo ao mesmo tempo, e prova, e monitoria, e fazia, sabe assim, me enchia de coisas. E eu achava o máximo, né? Porque eu reconhecida e era menina inteligente, então, né? Porque era assim que eu tentava suprir a minha necessidade de ser aceita e importante. Eu precisava ser a que estava fazendo e ter aquele status. E quando eu comecei a trabalhar, e aconteceu isso, né? E eu sempre tive muita essa dificuldade na relação com a minha mãe também, sempre foi muito o meu desafio. Né? E hoje em dia eu agradeço muito, né? E graças a Deus tenho uma relação ótima com a minha mãe depois né? dessa cura, e acho que é essencial essa relação para quando a gente quer olhar para os nossos filhos. E o Amanhecer traz um módulo também sobre isso. Mas qual que é? Então, assim, eu sempre tive essa dificuldade. Então eu quis logo sair de casa. Sair de casa era o meu sonho desde, sei lá, 10 anos de idade. Eu queria sair de casa, eu queria virar adolescente, eu queria crescer, eu queria morar sozinha, eu queria morar com amigos, eu queria sair de casa. E aí, quando eu tive a oportunidade de sair de casar, assim, né, eu tava fazendo estágio ainda, mas eu já quis sair de casa, e aí juntei com o meu ex-companheiro, que é o pai da Aurora. E hoje em dia eu vejo que como era essa minha necessidade de sair logo de casa, né? E sair de casa tem muito a ver com essa relação com a mãe, tá? Quando a gente não se sente bem de ficar em casa, né, de ficar quieto, de ficar tranquilo, é esse feminino ferido, né? E aí, bom, eu comecei a trabalhar, né, e aí fui crescendo dentro da empresa e tal, né, e até que veio essa questão na maternidade, e aí me bagunçou por inteiro, né, porque aí eu comecei a olhar para todos esses processos que eu precisava olhar. Comecei a olhar para essa relação com o meu feminino, com a minha mãe, comecei a olhar para essa minha espiritualidade. Antes de ter a Aurora, né, quando eu comecei a trabalhar, também foi quando eu comecei a praticar yoga, e aí comecei a voltar a ter essa conexão espiritual. Quando eu voltei do intercâmbio, e aí eu comecei a fazer várias jornadas de ayahuasca, fiz várias viagens dentro de um movimento, de um grupo com ayahuasca,
E eu sempre fui essa pessoa de buscar várias experiências, assim, religiosas e espirituais, sabe? Então, eu já fui em igreja evangélica, em espiritismo, em kardecismo, em umbanda, em candomblé, em ayahuasca, em daime, enfim, tudo que eu podia eu me enfiava para poder encontrar, né? E eu sempre tive essa necessidade de encontrar, de me encontrar. E quando eu comecei, e eu sempre lia, né? Eu lia muito livro de budismo, e aí me identifiquei muito com o budismo, né? Com a filosofia do budismo. Lia livros de yoga, livros de autoconhecimento, sempre foi o que eu mais gostei de ler. E ler sempre, eu nunca parei de ler. Sempre li, nem que eu lia um pouquinho, minha vida toda eu estava lendo. Quando eu comecei a fazer mestrado, trabalhar junto, né? Porque essa era minha coisa de fazer tudo junto. Eu lia pouco sobre essas outras coisas. E aí foi isso que eu percebi, né? Que quando eu comecei a trabalhar e tal, minha vida virou isso, só trabalhar. E eu sempre senti que faltava alguma coisa. Eu sempre quis encontrar a minha missão. Quando eu comecei a praticar yoga, eu ficava muito nesse processo, sabe? Eu pedia muito para o universo, para Deus me trazer o meu dharma, trazer a minha missão, porque eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não estava fazendo sentido para mim. E eu descobri tudo isso, foi depois da maternidade. E a minha maternidade foi muito conturbada, porque eu me separei na gravidez, né? Eu tava com 7 meses e fui dando conta de tudo sozinha, eu paguei tudo sozinha, né? Ali no enxoval e preocupada também com trabalhar e dar conta de tudo. Né? A Aurora nasceu de 7 meses, nasceu prematura, porque eu tava nesse movimento acelerado, né? De querer trabalhar muito. E aí, quando eu tive a Aurora, eu tive um baque muito, muito grande, porque eu não tinha a menor noção do que era maternidade, gente. Eu achava que eu ia levar a Aurora para casa, ia morar sozinha com ela, ia fazer uma pós-graduação no meu puerpério, pra vocês terem noção da minha ilusão do que era a maternidade. Então, assim, foi um baque, foi um susto, e eu falei, não é possível que o mundo não saiba o que é isso. Não é possível que as mulheres não falam sobre isso. Não é possível que ninguém conta essa loucura que a gente vive. E depois, quando eu fui compreender, estudar, eu vi que não era só eu que vivia, que realmente a maternidade é uma expansão, que não era só eu que vivia, que estava completamente aérea ali no meu puerpério, né? E eu me preparei de fato por um puerpério, porque eu já sabia o que seria, assim, não sabia, né? Óbvio que a gente só sabe depois que vive, mas eu já entendi que aquilo seria um processo desafiador. Então eu entrei em grupos. Deixa eu colocar o carregador aqui para não ter perigo de acabar a bateria. Então, assim, eu fui me resguardando de todas as formas, sabe? Para poder ter esse apoio, né? Eu fiquei um período na casa da minha mãe, mas foi um período muito difícil, porque eu me separei junto com o puerpério, né? Foi o momento da separação, assim, de pegar as coisas, né? De decidir se separar mesmo, de dividir os gatos. Ele ficou com 2 gatos, eu fiquei com 2 gatos. Enfim, foi um período bem, bem desafiador. Depois a Aurora começou a trabalhar com 4 meses. Eu comecei a trabalhar, a Aurora estava com 4 meses. E aí eu comecei a entender que eu tinha que colocar a rotina de sono nela, porque aí eu ia dar conta de trabalhar com ela em casa, sozinha, né? E sei lá, e minha irmã ia também me ajudar. Mas aí foi muito desafiador também, porque minha irmã ficava 6 horas durante o dia. E aquela loucura de almoço, de louça, de casa, de roupa e criança e trabalhando ao mesmo tempo. E aí eu não conseguia, né? Porque eu não conseguia nem trabalhar. Antes eu trabalhava umas 14 horas por dia. Né? Eu era, igual eu falei pra vocês, essa pessoa que trabalha muito, muito perfeccionista, de que doa muito, porque só assim eu entendia que eu seria vista e valorizada. Então, depois que eu comecei a trabalhar tanto, trabalhando, e junto com a Aurora, e tudo isso, eu entrei numa jornada do Sagrado Feminino. Né? E eu já tinha tido muita conexão com o Sagrado, com o feminino, com a energia feminina durante a gravidez, né? Com mantras, com músicas que me traziam para esse feminino. E foi muito, muito importante. Porque às vezes eu acordava, gente, no meio da madrugada para chorar. Assim, sofrendo. Às vezes eu nem conseguia chorar. Mas eu acordava para sentir dor, para sofrer por tudo. E eu grávida da Aurora. E aí o que me salvava era os sankalpas, os mantras, as frases de poder, né? Eu falava, conversava com o universo, falava o que eu queria, magiava com o universo. E isso ia me trazendo calma, né? Calma. E aí eu fui conhecendo dentro dessa jornada do feminino as ferramentas espirituais, né? E todas as ferramentas. E aí eu comecei a passar por um processo, um caminho
que é justamente o caminho que eu trago para vocês no amanhecer. E que para mim foi conturbadíssimo, porque eu comecei a viver tudo ao mesmo tempo, né? Eu conheci a educação consciente, ao mesmo tempo eu conheci a constelação familiar, eu vivi a constelação familiar, né? E vivi a questão da cura da ancestralidade, né? Retomando essa minha ancestralidade. E aí, enfim, foram muitos processos, assim, mas o que aconteceu? E o que é essa jornada que eu trago para vocês? Que eu vejo hoje como a jornada que é, assim, imprescindível para que a gente tenha uma maternidade leve possível, né? E que a gente se encontre nesse processo. É essencial que a mulher se conecte com a sua ancestralidade. E aí, quando a gente fala de ancestralidade, é essencial essa cura da mãe que existe dentro da gente, sabe? Esse é o primeiro passo para a jornada. Você precisa olhar para a sua história, você precisa olhar para como foi a educação que você teve, como foi a criança, cadê a criança que você viveu? E aí, dentro da nossa psique, nós temos uma criança interna, que é a criança que a gente foi. Todos aqueles sentimentos reprimidos, aquelas dores que a gente viveu na infância, estão aqui guardados, né? E quando a gente solta a tampa do cérebro, são eles que a gente acessa. Então a gente precisa olhar para essa criança. Quais são esses sentimentos que essa criança traz? Olhar para essa ancestralidade, né? Olhar para a sua avó. O que foi que a sua avó passou? As dificuldades, né? As virtudes também. O que você traz de bom da sua avó, da sua bisavó? Tudo isso é essencial, esse resgate. É muito essencial esse resgate da ancestralidade. E aí depois, isso já é o módulo 2, tá? O primeiro módulo é um módulo de boas-vindas e que eu falo um pouco sobre como você aproveitar melhor esse curso. O módulo 0 é o de boas-vindas. O módulo 1 vai ser esse curso, o portal. Porque eu entendo que é essencial passar por esse curso para que continuem os módulos seguintes. Isso aqui que eu estou dando para vocês é o primeiro módulo do meu curso. É um curso gratuito. Por isso que ele tem tanto material, sabe? Tem um mapa mental, ele tem um caderno de práticas. E é exatamente assim que funciona o amanhecer. A gente tem as aulas gravadas. E dentro das aulas gravadas tem materiais para vocês fazerem as práticas, né? Viverem. Quando a gente fala das emoções, tem lá um exercício para você olhar suas emoções ao longo da sua vida. Quais são as emoções que mais prevaleceram? Quais são as emoções secundárias que estão escondidas ali, né? Que estão escondendo as primárias. E aí, quando você reconhece as primárias, você se libera das secundárias, né? Que é o que a gente falou na aula 3. Então, assim, é muito importante que a pessoa que entre no amanhecer passe por essa jornada. Então, por isso que esse é o primeiro módulo da jornada. O segundo é curando as crenças ancestrais. Então, a gente vai falar da nossa ancestralidade, de toda essa cura. O terceiro, a gente vai aprender a trabalhar as nossas emoções, que é um pouco daquela aula que eu trouxe para vocês, mas, né, das emoções, mas ainda mais profundo, com outros exercícios. E aí as aulas, não são todas as aulas que têm exercícios, mas algumas aulas têm exercícios para vocês fazerem. Alguns exercícios são exercícios de meditação para trabalhar o inconsciente. E alguns exercícios são exercícios práticos, né? Para que você traga bem. Quando você faz esse tipo de exercício, por exemplo, um exercício de escrita, você traz pro consciente o que está no inconsciente. Porque é um exercício de escrita criativa, de você colocar no papel, né? Eu sempre oriento que as alunas tenham um caderno do amanhecer. Só cheguei hoje. Sem problemas, Mônica, eu vou deixar as aulas gravadas durante todo o final de semana para maratonar, tá bom? Lá no grupo do WhatsApp. Qualquer coisa fala comigo no direct, tá bom? Que eu te mando o grupo. Então, assim, depois desse módulo 2, desse módulo 3, que são das emoções, vem o módulo 4. Porque aí, em módulo 4 eu falo sobre a espiritualidade feminina. Na prática, eu falo sobre a construção do patriarcado e a gente vai resgatar essa potência feminina. Ou seja, o que é ser mulher? O que é ser feminino? De nada, Mônica. O que é ser feminino? Por que a gente tá tão estressada, ansiosa, nervosa da forma que a gente tá? A gente vai entender sobre as nossas polaridades, sobre a energia do feminino, a energia do masculino. A gente vai entender o que o patriarcado tem a ver com educação,
né? E eu hoje tenho essa clareza muito, assim, no início isso me veio muito forte, do tipo, cara, não é possível, essa construção social tem alguma coisa errada. Porque olha como a nossa sociedade se construiu de uma forma que a mulher, de que essa volta ao trabalho, a gente precisa voltar a trabalhar com um bebê que tem 4 meses, né? É muito doido isso. Então, a gente precisa entender essa construção social, tá? Então, esse é o módulo 4. O módulo 5, descobrindo o que é importante para você. Aqui eu trago, gente, várias ferramentas espirituais, ferramentas de coach, ferramentas de exercícios práticos que eu fiz nessa jornada, nesses 3 anos aí de maternidade, né? Que eu fiquei grávida, depois agora tá com 2 anos e meio, então 3 anos e meio. Na verdade, né, desde a minha caminhada anterior com a espiritualidade, eu trago os exercícios que mais fizeram diferença na minha vida. Gente, e aí eu falo de exercícios que realmente me fizeram entender quais eram as crenças que eu carregava, que me fizeram entender por que eu tinha tanto problema de autoestima, que me fizeram entender qual era a minha missão no mundo. Um dos exercícios que eu trago para vocês é o exercício que me fez olhar para o meu passado e que me fez descobrir a minha missão no mundo. E quando eu fiz esse exercício, eu tive uma visão numa noite com a minha bisavó, a minha mãe e a minha avó me trazendo essa missão. Eu senti a presença delas muito forte. Foi muito incrível. Então eu trago esses exercícios para vocês, porque esses exercícios vão trazer expansão, né, de consciência e vão te fazer olhar de uma forma diferente. E você vai descobrir o que é importante para você e como construir isso dentro da vida que você tem. Como focar no que é importante para você. Porque isso vai ser essencial para você trazer para o seu dia a dia, sabe? Quando você estiver lá na louca, descabelada e tá tudo de pernas pro ar, peraí, mas eu sei o que é importante, o que eu preciso priorizar. O módulo 6 é construindo a sua rotina criativa. Aqui eu vou te falar como construir o seu me time, tá? E a gente vai falar um pouco sobre o autocuidado e desconstruir um pouco essa questão de autocuidado que a gente vê por aí. A gente vai falar... O objetivo mesmo desse módulo é que você saia daqui com um me time pronto, né? E que você comece a praticar esse me time, que é uma ferramenta de transformação da nossa vida, com certeza. Não tem como a sua vida continuar mesmo depois que você começa a fazer um me time. O módulo 7 é um módulo de práticas espirituais, né? Um módulo que eu trago muito sobre a filosofia do yoga e algumas outras práticas que eu comecei a usar. Eu trago o Ho'oponopono, Japamala, que são coisas... Porque o que eu acredito, gente? Depois que você tem essa expansão de consciência, você pode sim cair na mesmice, né? E aí eu explico também como a sua mente funciona no módulo 6, que é um módulo da descobrindo o que é importante para você. Porque se você vacilar, você vai cair no mesmo lugar de novo. Você vai parar de querer expandir, você vai, começar a ficar estressada de novo com o teu filho, vai começar a gritar de novo. Então eu trago ferramentas para que você use no seu dia a dia. Porque, gente, não existe. A gente precisa, orar e vigiar. Não existe fórmula da perfeição, não existe fórmula da evolução. Existe você estar sempre observando a sua mente, os seus pensamentos e as suas crenças limitantes. Lembra que eu falei que tem um grande não dentro de nós que quer puxar a gente para trás? Mas tem um grande sim também. Então a gente precisa estar sempre observando essa mente para a gente não cair no lugar do não e no lugar do sim. Mayra, quais os dias e os horários dos encontros presenciais para eu me organizar com a pequena? Ai, tá, que linda, que bom que você vai entrar. Então, eu tava fazendo na outra turma de manhã, porque era o horário. Na verdade, quando a turma entra, a gente conversa e a gente acorda um horário, tá? Na primeira turma a gente conseguiu colocar pela manhã, porque era o horário que a maioria das meninas podiam, né? 2 delas só trabalhavam no período da tarde, e o horário da manhã foi o possível. As práticas de yoga eu gosto de trazer no primeiro horário da manhã. Então, na outra turma foi terça e quinta, de 8 às 9. E é o horário que eu gostaria de manter, mas a gente vai conversar com a turma, né? Com as meninas que vão, as mães, as mulheres que vão entrar. Aí a gente vai organizar o horário direitinho para um horário que possa todo mundo. E de qualquer forma, tudo que acontece presencialmente, presencial não, né? Online, mas ao vivo, acontece, fica gravado. Tudo fica gravado e vocês têm acesso por 1 ano ao curso, tá?
O módulo 8 é um módulo de educação consciente que eu vou trazer. Perfeito, que bom, tá? Seja muito bem-vinda. O módulo 8 é um módulo de educação consciente, então é um módulo que eu vou falar sobre teoria do apego, disciplina positiva, vou falar sobre educação consciente, vou trazer muito material para vocês. E aí eu trago várias e várias ferramentas também. E a gente vai falar sobre estilo parental, eu trago alguns testes para você descobrir o seu estilo parental, e é bem profundo. A gente fala sobre comunicação não violenta e muita coisa sobre inteligência emocional também. Esse módulo é um módulo que ficou denso, porque tem muito conteúdo. E o módulo 9, a gente fala de neurociência, a gente fala sobre como funciona o cérebro dos nossos filhos e um pouco sobre desenvolvimento infantil. Porque é muito importante a gente alinhar as expectativas com relação ao que a gente espera dos nossos filhos, né? Não adianta a gente querer que uma criança de 2 anos tenha paciência, né? Pra esperar, tranquilo, parada, olhando pra você. Ela não vai fazer isso. Ela precisa estar mexendo, agindo, né? Porque isso é o natural da criança. E aí, gente, com relação aos bônus, esse tá muito lindo, esse módulo, os bônus, esse curso. Ai, meu Deus, essa turma eu coloquei uns bônus muito especiais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu já devia ter deixado aberto aqui, mas eu não... Então, vamos lá. Os bônus, e aí eu acho que os bônus é a parte que as meninas mais aproveitaram, assim, da primeira turma. Porque é a parte que a gente vai estar mais próxima, sabe? Como nós somos poucas ainda, a gente consegue se encontrar. E aí é praticamente uma mentoria, sabe? A gente tem, 10 aulas ao vivo de yoga, 10 aulas ao longo do curso. Tá? E dentro da primeira turma eu acabei fazendo muito mais de 10, porque eu esquecia de gravar. Mas a ideia é a gente ter pelo menos, tá? Pode ser até mais, dependendo do que a gente conseguir combinar, dependendo dos horários que as meninas puderem. Mas a gente tem 10 aulas de yoga para mães, tá? Ao vivo, comigo. A gente vai ter, da outra turma, eu coloquei 4 encontros de mentoria, mas dessa vez eu resolvi colocar mais, porque a gente sentiu falta mesmo, mais pro final. Então, eu vou colocar 6 encontros ao vivo. Então, gente, dentro de 3 meses, 6 encontros é praticamente 2 encontros por mês. Ou seja, semana sim, semana não, a gente vai estar se encontrando. Eu vou dar para vocês a gravação da Jornada Guiada para a Maternidade Consciente, que foi o curso de lançamento da turma passada, né? E o curso foram 7 aulas e foi muito, muito profundo também. E aí eu tô resolvendo dar para vocês de presente também, porque tem muita coisa lá que não tá no curso, né? E as conexões e tudo, tem muita coisa que dá para vocês tirarem muita coisa também. Eu vou dar para vocês também o Círculo Sagrado para Mães, que é a gravação do meu curso que é sobre o feminino, né? Sobre as fases da Lua e como que o conhecimento das nossas fases internas da Lua interferem diretamente na relação com os nossos filhos, né? Quando a gente está de TPM, quando a gente está na Lua cheia, que é quando a gente está mais mãezona, expandindo esse amor, e como que a gente pode conciliar esse ciclo com a criação dos filhos. Eu vou dar para vocês também o curso Resgate Ancestral para uma Educação Consciente, que fala justamente sobre a nossa ancestralidade e a educação nos nossos filhos. Uma aula de óleos essenciais para o ciclo feminino. Bônus 8, agora as convidadas, gente. Olha essas convidadas lindas. Sincronário Maia com a Letícia Lamatti. Ela vai falar um pouco sobre como a gente sair. Porque assim, gente, o tempo que a gente vive, né, o calendário que a gente vive, o calendário gregoriano, ele é totalmente fora do natural, né? E o Sincronário Maia, ele é um calendário maia, não tem esse nome, é sincronário, mas é um calendário maia, que ele é alinhado com os ciclos da natureza. E aí eu fiz o curso da Letícia, né? Eu fiz o curso da Jornada da Serpente Lunar, inclusive esse brinco aqui, eu ganhei no curso dela, achei maravilhoso. E eu pedi para ela vir trazer esse conhecimento para vocês, porque é incrível a gente entender que a gente precisa encontrar uma nova forma de se relacionar com o tempo. Bônus 9 com a Larissa. Larissa Batista deu esse bônus na primeira turma e foi sucesso total, assim. Ela falou sobre a jornada da heroína, que foi incrível, assim, os vários insights que eu tive, que as meninas tiveram. Entenda as habilidades do feminino, como as habilidades do feminino podem te apoiar para construir uma vida com mais propósito e leveza.
A gente vai ter o bônus 10 com a psicóloga Manuela Soares, Maternidade e Saúde Mental é Possível. A gente vai ter, gente, um bônus que é a Samara Tokunaga, que ela vai falar sobre astrologia, como se guiar pelos ciclos da lua. E um bônus sobre nutrição no início da vida com a Rafaela Bazeggio, que é a minha nutricionista querida, maravilhosa, perfeita, que tem um olhar muito lindo assim, para a alimentação, para o corpo, muita influência da medicina chinesa. Então, eu acho ela muito incrível. Ela me ajudou muito com a Aurora, né, nos processos de intestino preso que a Aurora tinha. E a gente agora tá parceira, assim, e quero sempre trazer ela para trazer conteúdos para vocês. E aí, um bônus maravilhoso, que é o bônus surpresa, mas que eu já vou revelar para vocês, porque já tá na página de venda. Depois eu preciso aprender a fazer bônus surpresa direito, né? Mas qual que é esse bônus maravilhoso, gente? Em julho, eu vou dar uma imersão sobre maternidade consciente. E eu vou cobrar R$250 por essa imersão. Vão ser 3 dias de imersão, tá? Durante um período do dia, né? Claro, porque a gente tem filho, a gente não pode ficar o dia todo em imersão. Mas durante algumas horas do dia, a gente vai estar falando sobre maternidade consciente de forma intensiva. Eu quero trazer muitos conteúdos novos para vocês. E aí, quem tiver no amanhecer nessa turma vai ganhar essa imersão de presente, tá? E essa imersão, óbvio, vai ficar gravada também. Mas eu vou vender essa imersão ainda, não aconteceu. E quem entrar agora já vai ganhar ela de presente, tá? Vai se chamar Imersão Maternidade Consciente. E aí, gente, se você for juntar todos esses bônus, e eu não coloquei dentro desse valor, o valor do curso das amigas parceiras, né? Porque eu não sei quanto custaria para elas essa aula que elas estão dando. Com certeza um valor significativo, porque são pessoas que têm muita experiência na área que elas estão falando. Mas sem contar esse valor delas, né? O que eu tô dando meu para vocês seria um valor de R$3.271, né? Contando com o valor do curso. Porque é muito conhecimento e muitas horas de aula que tá vindo junto com esses bônus, né? Junto com as aulas de yoga, junto com os encontros ao vivo, que são praticamente mentorias que a gente fala junto, né? Eu pertinho de vocês, e aí todas as meninas, a egrégora, tá? E quem entrar nessa turma vai se juntar com a turma 1, né? Ou seja, as meninas ali que já estão tendo essa expansão. Vão ter a oportunidade de conviver com vocês e é sempre uma troca muito incrível, sabe? A gente colocar pra fora o que a gente está vivendo e reconhecer em outras mulheres o que a gente está vivendo. O valor do curso, hoje, ele é R$797. Na primeira turma, eu cobrei R$597 e aí lá no lançamento da primeira turma eu falei, quem entrar agora vai comprar o curso por R$597. Mas na próxima turma, eu vou vender por R$797. E eu tô honrando agora esse meu compromisso que eu fiz com essas meninas que entraram, que ganharam R$200 de desconto. E agora eu tô falando, né? Tô dizendo pra vocês que agora a segunda turma é R$797. E aí, gente, eu tenho certeza que esse curso ele tem potencial de custar muito mais. Porque é muito conhecimento que eu trago, né? E eu investi, assim, muitos R$1.000 em cursos para estar aqui trazendo todo esse conhecimento para vocês, né? E toda a compilação da minha história junto com o que eu vivi, né? Então, assim, eu tenho certeza que ele tem potencial de custar mais. E na próxima turma ele provavelmente vai custar mais. Eu ainda não sei o valor que eu vou colocar, tá? Porque eu vou muito sentindo, assim, isso. Mas hoje eu tenho certeza que ele vale mais do que esse valor monetário que eu tô cobrando, tá? Então, e é claro que a gente vai aos poucos. E outra coisa, eu vou aprimorando o curso, né? Agora eu já sei de aulas que eu quero aprimorar, eu já sei, né? A primeira turma teve menos encontros ao vivo, agora eu tô trazendo mais, eu tô trazendo novos bônus. Então esse curso ele vai sempre sendo aprimorado, tá? Então esse é o valor do curso, esse é o convite que eu faço para vocês, tá? Esse convite de expansão de tudo isso que a gente viu até aqui. É muito conhecimento envolvido. E é tudo feito com muito, assim, muita presença, sabe? Ontem eu botei fogo aqui, porque eu sempre, hoje eu trouxe uma vela, mas não botei perto, deixei afastada, porque eu sempre trago essa consciência, sabe? Gosto de trazer essa consciência, esse aterramento antes de tudo que eu faço. E é isso que eu quero ensinar pra vocês, sabe? A fazer as coisas a partir desse sentir. E não só planejar, agir, fazer, mas sentir, planejar e fazer,
E isso é a conciliação do feminino com o masculino. E isso é justamente a gente encontrar essa perfeição, não essa perfeição, né? Mas essa mulher impecável, que é essa mulher potente e essa deusa que existe dentro de nós, tá? Queridas, obrigada pela participação. Eu vou finalizar essa aula agora, tá? Tô muito, muito, muito feliz que a gente já tem aluna na turma, que a gente vai voltar a ter nossos encontros, tá bom? E é muito incrível, é sempre uma expansão muito grande pra mim e pra vocês, uma troca muito maravilhosa. Vai ser ótimo estar junto de vocês e eu espero vocês, tá bom? Deixa eu ver... tá, você tem garantia de 7 dias, tá? Se você entrar e você não achou que custou, você acha que a promessa não tá condizente com o que está sendo apresentado, você tem 7 dias para desistir da sua compra, tá bom? Essa é a garantia que eu tô dando. Então, você pode clicar já, óbvio, né? Eu preciso falar isso. Você pode já clicar no link que tá lá no meu perfil, porque ele já vai te direcionar direto para a página de vendas, tá bom? O curso, ele acontece na Hotmart e já nessa segunda-feira, aliás, na segunda-feira, o carrinho vai ficar aberto até segunda-feira, dia 30/5. E na terça-feira de manhã, a gente já tem o nosso primeiro encontro, pra gente já se conhecer, pra gente conhecer essas alunas lindas que estão chegando, tá bom? Então esse é o nosso cronograma, tá? Você tem até dia 30 para se inscrever, dia 30, meia-noite, até segunda-feira, meia-noite, eu vou estar recebendo as alunas dessa turma. E na terça-feira de manhã a gente vai ter nosso primeiro encontro já. E eu tô muito, muito feliz, já tô ansiosa para conhecer essas meninas que vão entrar, essas mães, essas mulheres maravilhosas. Eu nem gosto de chamar as mulheres de meninas, né? Porque nós já passamos dessa nossa fase menina, agora estamos na nossa fase mulher, mulher, né? Então, é justamente sobre isso, encontrar o que é essa nova mulher. Aguardo vocês, um beijo de coração. E é isso, gente, eu vejo vocês do outro lado. Gente, tá faltando um bônus aqui. Nossa, eu vou ter que depois ajeitar a página de venda. O bônus das telas. É uma aula que a gente vai ter com a Bruna Garrocino, que é maravilhosa também, uma educadora parental, que ela estuda especificamente a questão das telas com relação, né, aos nossos filhos. E ela vai trazer essa questão também das telas para vocês. Nossa... É isso aí, depois eu vou ajustar a página de vendas lá, mas esse módulo também já tá garantido. E um outro módulo também que eu esqueci de botar, que é o módulo da Thalita que fez a live comigo. Ela vai também falar um pouco com a gente sobre a importância dessa energia feminina, e ela também é gineterapeuta, então ela vai falar mais ainda sobre o nosso ciclo menstrual, e ela vai falar mais ainda sobre a importância da gente se conectar com esse ciclo para a criação dos filhos, tá bom? Porque ela também é educadora parental. Enfim, gente, tem muita, muita, muita coisa boa, muito aprendizado, vai ser incrível. Eu tenho certeza que vocês não vão sair a mesma pessoa, vai trazer muita diferença na vida de vocês, tá bom? Depois vocês olham os depoimentos das alunas e a gente vai conversando. Um beijo.